Quando você clica para assistir um vídeo sobre um país que está há anos em guerra, o que você espera ver? Provavelmente isso, né? E de fato, nesse documentário a gente vai falar muito sobre a guerra aqui nesse país. Mas também tem um outro lado dos países em guerra que muita pouca gente explora. Esse lado aqui. E esse aqui. Esse aqui também, esse. E muitos outros. Por isso, a ideia desse documentário é mostrar não só a guerra em si, como também os olhos por trás da guerra. Vamos começar do começo. Era uma vez, em uma terra distante, onde as montanhas erguiam-se como sentinelas e um rio serpenteava como fitas de prata sob o sol poente, um menino que vivia quase sempre só. Nessas terras, em meio às neblinas das manhãs e ao sussurrar do vento, o garoto encontrou paz suficiente para chamar esse lugar de lar. Diferente dos demais meninos da sua região, o garoto nasceu de diversas e distintas figuras parentais. Alguns dos seus pais vieram do norte, outros do leste, oeste e até mesmo das águas do extremo sul. Essa criação peculiar, como é de se imaginar, trouxe plurais desafios para o jovem, que apesar disso, e de forma inspiradora, sempre se orgulhava dessa sua história multifacetada. O garoto, enfim, cresceu como um homem independente. E o que mais impressiona é que, apesar de enfraquecido pelas adversidades de sua criação, com as quais aprendeu a conviver, o jovem jamais perdeu o sorriso de seu rosto, acreditando ser esse o segredo para assim viver feliz para sempre. Essa narrativa serve apenas como uma analogia para a complexa história de formação de um país reconhecido por sua notável riqueza étnica e diversidade cultural. Originado da interação de inúmeras etnias, tribos, reinos e impérios, esse país é um microcosmo de pluralidade, moldado pela pressão dos gigantes que o cercam e sempre o cercaram. Com uma história escrita em linhas tortas, sobre um cenário único, pintado com paisagens de tirar o fôlego e por pessoas distintamente interessantes, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre esse país. Acho que muitos de vocês devem imaginar o sentimento de estar viajando para um país que nunca visitaram antes. E o frio na barriga aumenta ainda mais, claro, quando você está indo sozinho. E o sentimento é ainda mais forte quando esse país tem uma ou mais culturas extremamente diferentes da sua. Sim, não importa para quantos países você já tenha ido, esse sentimento ainda vai existir toda vez que você pisar no aeroporto. Mas eu te garanto, o sentimento é ainda mais pesado e forte quando o país que você vai visitar é um país que está atualmente vivendo uma guerra. Sem exageros ou metáforas, esse era o meu sentimento nesse dia aqui, voando pro Myanmar. O Myanmar, antigamente chamado de Burma, é um país do Sudeste Asiático, espremido entre a China, a Índia e a Tailândia e que ainda faz fronteiras com o Laos e o Bangladesh. O
país do tamanho dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, conta com uma população ainda 50% maior que a desses estados. E apesar de os birmaneses estarem concentrados principalmente no vale do principal rio, o Irrawaddy, ainda há uma parcela significativa espalhada na região montanhosa do país, agrupada em diferentes tribos e grupos étnicos. Mas muito infelizmente, essa diversidade étnica é um dos, e para alguns o principal, fator causador do que hoje é a mais longa guerra civil em atividade. Já ultrapassando as 7 décadas de sucessivos conflitos, o que significa que quase nenhum habitante daqui conviveu com um cenário de paz estável no país, a guerra se iniciou em 1948, assim que o Myanmar declarou sua independência do Reino Unido. De forma resumida, os conflitos giram em torno do desejo de representatividade e autonomia de diversos grupos étnicos liderados por grupos armados, lutando entre si e ou contra o Tatmadaw, as Forças Armadas Nacionais Birmanesas. Ao longo dos anos, alguns grupos armados e alguns conflitos tiveram maior protagonismo que outros, e é verdade sim que também houve muitos acordos de cessar-fogo. Mas o que parece ser solução de um lado, como por exemplo a criação de zonas auto-administrativas em 2008, acaba acendendo a chama do outro, e conflitos e insurgências voltam a acontecer em diversos cantos do país. Para explicar o conflito que ilustra o estado atual da Guerra Civil, bora dar uns passos para trás. Logo depois da independência, em 1948, vários grupos armados se levantaram contra o novo governo central, buscando maior representatividade, mas nenhum teve êxito. Entre os mais fortes estavam o CPB e o KNU. Em 1949, a União Nacional Karen, ou KNU, chegou até a proclamar um estado próprio chamado Kautolei, mas nunca foi reconhecido, já que deixava escancarados os privilégios para sua própria etnia e aumentava a insatisfação das demais. O resultado foi ainda mais instabilidade, com cada grupo puxando para o seu lado. Depois de mais de uma década sem consenso, em 1962 veio o primeiro golpe militar. A junta militar liderada pelo general Ne Win era constantemente acusada de violação de direitos humanos e abusos contra minorias, e sem muita misericórdia governou o país por quase 50 anos, o que sem dúvida fomentou o crescimento de diversas facções rebeldes de oposição à junta, que são protagonistas dos conflitos até os dias de hoje. O sentimento revolucionário pró-democrático aumentou consideravelmente quando, em 1988, após protestos em Yangon, a principal cidade do país, mais de 3.000 pessoas foram mortas num conflito com a junta militar, enquanto lutavam por direitos democráticos. Aung San Suu Kyi, a maior símbolo do movimento democrático no país, despontou desses protestos como a líder do maior partido de oposição, a Liga Nacional da Democracia, ou NLD. E ainda após esse evento, a junta militar, sob muita pressão, se viu obrigada a organizar uma eleição multipartidária que ocorreu em 1990. E sem muita dificuldade, a NLD saiu vitoriosa, elegendo uma grande maioria dos assentos no governo. Mas a junta militar, que parecia estar surpresa com os resultados, se recusou a reconhecer a derrota e mandou prender Aung San Suu Kyi por fraude, consolidando então novamente o seu poder no país. As 2 décadas seguintes foram marcadas por intensos conflitos entre a Tatmadaw e os grupos armados rebeldes, resultando em mortes e milhões de fugitivos do país. Mas em 2011, após muita pressão contra a junta, o país começou a rumar para a democracia, com a implantação de diversas reformas e a absolvição de presos políticos, como a Aung San Suu Kyi. Em 2015, a democracia parecia ter se concretizado quando a NLD assumiu 86% dos assentos na Assembleia da União após as eleições gerais, evento que resultou com Aung San Suu Kyi sendo apontada como a chefe de Estado do Myanmar. Mas não demorou muito para que, enfim, em 2021, a Tatmadaw organizasse um novo golpe militar, prendendo Aung San Suu Kyi e assumindo novamente o poder do país. E apesar de os conflitos não terem cessado durante os anos de governo democrático, esse ato de 2021 foi como um estopim para que eles se agravassem de forma drástica. Desde então, as trocas de poder e controle por todo o país entre os grupos armados rebeldes e a junta militar vêm escrevendo a triste história recente desse país. Independente disso, eu tomei a decisão de visitar o país interessado principalmente na visão e na vida das pessoas ao viver e crescer num país nessa situação. Eu não quero dar muito spoiler, mas eu me surpreendi. Eu tenho certeza que você também vai. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Myanmar.
Logo chegando no país, algumas diferenças de um país em guerra e extremamente controlado pelo exército já deram as caras. Passport. You need to see my passport. Um homem que não faço ideia de quem seja, sem nenhuma credencial, pediu meu passaporte para tirar uma foto dele. E como eu acabei de chegar no país e obedece quem tem juízo, eu não tive escolha. Importante dizer que a situação atual do país tem sim alto impacto na visita de turistas como eu. Vamos lá para vocês entenderem melhor como está sendo a dinâmica atual da guerra no Myanmar. As 3 principais cidades do país formam um eixo coincidente com o fluxo do rio Irrawaddy. Essas cidades e os seus entornos, o Vale do Rio, ainda estão ocupados e controlados pelo Tatmadaw, a junta militar do Myanmar. Mas, fora desse Vale do Rio, a grandíssima parte da região de montanhas que margeiam as fronteiras do país são hoje controladas pelas diversas milícias opositoras à ditadura. E assim como nessa região mais afastada das principais cidades não há controle dos órgãos oficiais, é terminantemente proibida a circulação de turistas. Ou seja, nós só podemos ir para onde a junta militar tem controle, e por isso só conseguimos entrar e sair do país por vias aéreas, pelos 2 principais aeroportos, o de Mandalay e o de Yangon. Como vocês já perceberam, eu escolhi começar por Mandalay, e assim eu montei todo o meu roteiro no sentido sul, por terra, seguindo o fluxo do rio e tentando ao máximo evitar as zonas de conflito. Assim, eu chego à última cidade, Yangon, de onde eu vou para o próximo país. E eu tenho só 14 dias para fazer isso. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Lucas do Passaporte 201, bem-vindos a mais um documentário aqui do canal. E hoje eu falo com vocês diretamente da rua da segunda maior cidade desse país. Eu tô falando de Mandalay, aqui no Myanmar. O trânsito faz jus aí. Apesar das ruas serem bem vazias, o trânsito é caótico. Não tem muita sinalização, enfim, uma das primeiras impressões aqui. Mas já pra matar aqui a curiosidade de alguns de vocês, vida normal por aqui, tá? Se ninguém me falasse que tava tendo uma guerra nesse país, pela aparência aqui dessa cidade, eu não acreditava. A primeira impressão mais importante aqui, eu acho que pra quem vem visitar, é que o dinheiro ele é diferente aqui, tá? Você não pode ver a conversão na internet. Alguns outros países que a gente conhece mais por ser brasileiro, por exemplo, a Argentina, também tem um câmbio paralelo ao câmbio oficial, que vale muito mais, aqui é igualzinho. O câmbio oficial, nessa data que eu tô viajando aqui nesse momento, cada dólar vale mais ou menos 2.000, 2.100 chat, mas no câmbio paralelo eu consegui já comprar em casa de câmbio, tá? Normal, nada ilegal, é só um câmbio paralelo. Consegui comprar 3.550, ou seja, eu tive um incremento de mais de 50%, quase 35% o valor do câmbio original incrementado aí ao câmbio paralelo. O câmbio paralelo é apenas o mercado não oficial de câmbio entre diferentes moedas sem a supervisão de um órgão do governo. Isso não quer dizer necessariamente que é ilegal, e acontece quando há uma demanda reprimida de câmbio da população, possivelmente devido às sanções e bloqueios do governo no câmbio oficial. Esse é o caso do Myanmar. Outra coisa interessante é que a gente está aqui tratando de uma ditadura, né? Esse país ainda é uma ditadura. E com isso existem algumas sanções, principalmente a questão da internet. Então, se você vai comprar um chip de celular aqui, como eu viajo sempre, eu sempre compro um chip local. Mesmo se você comprar um chip de internet, você não vai ter acesso a alguns aplicativos, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram, sem uma VPN. Então é importantíssimo você ter uma VPN para você conseguir acessar aqui. Uma VPN é basicamente um serviço que encripta o seu tráfego na internet e cria uma máscara para o seu endereço IP. O VPN, no caso do Myanmar, tem a função de atribuir ao seu dispositivo o endereço IP de um servidor fora do Myanmar. Assim, os aplicativos não reconhecem que estão no Myanmar e que estão sujeitos às sanções do governo sobre os servidores locais. E aí, funciona normalmente. Sorry, but I want to visit the Golden Palace. No? Golden Palace? It's closed. Close. Ah, the other side. Here no. Okay, thank you. Aparentemente vem num lugar que não dá pra passar. Tem um monte de polícia ali já falando pra mim, nem cheguei perto. Terceira e última impressão exatamente que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, cara. Me parece um país muito religioso, porque a quantidade de templos e dos templos muito bem construídos e preservados deve ser muito bem respeitados aqui pelo país. Sabe esse tipo de templo que eles constroem? Eu não sei como chama, eu não vou me arriscar a falar um nome que não é o certo, mas esse tipo de construção que tem mais pontudo em cima, você consegue ver várias do céu, várias. Essas construções religiosas são chamadas de pagodas, ou pagodes em português. Sim,
pagodes. Mas aguenta aí que ainda vamos falar bastante sobre elas. Cara, tô andando faz mais de meia hora, já desisti de ir lá no Golden Palace, que é a principal atração daqui, porque é tudo muito longe andando, cara. São 5h10 da tarde já, tô aproveitando pra tentar ir numa locadora de bicicleta, que aí com uma bicicleta eu consigo amanhã visitar mais coisas. Se liga isso aqui, ó. O cara atrás de mim com uma AK-47 na mão, e aqui essa mulher também, ó. Não sei se eu podia filmar ou não. A mulher ficando olhando depois. Agora não vou olhar pra trás não. Em menos de 20 minutos me deparei 2 vezes com forte presença policial. E por mais que o cotidiano não deixe tão escancarado, esses detalhes nos fazem lembrar sempre de onde estamos. Da situação do lugar onde estamos. Discovery rights. Yeah, last year they moved away. They moved away from here. They are not here anymore. Not here anymore. It's far. Yeah, beside their house, their house. Oh. They saw it and they moved. We don't know. Oh, we don't know where is it now. Yeah. Oh my God, I walked a lot. Oh. Okay, you know any other place I can rent bikes here? Around? I don't know. No. Okay, thank you so much. Começamos bem. Bem-vindo ao Myanmar. Cara, eu tinha passado aqui na ida nesse fosso que circunda o Golden Palace, esse quadrado, e vi uns negócios na água ali, uns pretinhos. Eu falei, pra que serve isso, cara? Agora eu tô entendendo, se liga. Tá tendo um showzão aqui de fonte, ó, até música, ó. Os locais aqui assistindo. Ó. É, não é brincadeira não, tá? Bonitão. Olha mais. Irado. Nossa, vem água pra cara. Vem água demais, cara. Que legal isso aqui, gostei. Moleque, que doideira, calma, se liga nisso aqui, cara. Eu já tinha visto que, apesar de ser fronteira com a Índia pro lado esquerdo, com a Tailândia pro lado direito do mapa, e ter sido ex-colônia britânica, Myanmar dirige pro lado direito da via, tá vendo? Mas eu acabei de ver, cara, que na verdade os carros, eles têm o volante do lado da mão inglesa, se liga. Todos os carros, tá? Não é um ou outro. Todos os carros. Isso significa que eles têm os carros com o volante na direita, ou seja, adaptados para dirigir do lado esquerdo da via, só que eles dirigem do lado direito, ó. Olha os carros, olha os motoristas. Eles sempre estão do lado direito. Cara, isso é doideira. Dei uma pesquisada rapidinho, é isso mesmo, cara. Por conta da influência da China, eles dirigem do lado direito da via, mas por conta da influência da ex-colônia britânica, né, que eles eram ex-colônia britânica, e por conta das fronteiras com a Índia e com a Tailândia, eles têm os volantes do lado direito. Então é assim, não quero que seja bom pra você, não vai ser bom pra mim, ficou ruim pros dois. Bom, primeiro dia sem muito sucesso para visitar os grandes pontos, mas pelo menos deu para dar uma bela andada e conhecer um pouquinho de Mandalay. Amanhã é um novo dia. Vamos voltar agora pro nosso hostel, que inclusive é uma das principais motivos de eu ter vindo para Mandalay como ponto inicial da minha viagem no Myanmar. Foi esse hostel, o hostel mais bem avaliado do país. E como eu tô viajando sozinho, chegando num hostel bom no começo, para pegar informações, para entender um pouco mais de como funciona o país, é sempre bom. Então eu tô aqui, ó, Hostelo Belo. Indico já, tá? O pessoal é bem legal, bem confortável, enfim. Acho que vai ser bom. Até amanhã. Falou. Bom dia, bom dia. Vamos dormir bem. Cara, outra coisa que eu percebi aqui no Myanmar é que tem muito corte de energia. Eles estão em redução de diesel, né? De consumo de diesel. E aí os geradores também não funcionam. E aí durante a noite cortaram durante umas 3, 4 horas o ar-condicionado. E nesse momento tá simplesmente 34 graus Celsius aqui em Mandalay. Tá um calor do cão. Então dormir foi difícil. No contexto dessa guerra que o Myanmar vive, pelo menos 4 das principais unidades de geração de energia se encontram em território atualmente dominado pelos militantes opositores à ditadura.
E como qualquer equipamento, elas acabam exigindo manutenção e reparos. E por isso, não fornecem a energia necessária à população, piorando ainda mais a situação dos moradores do país. Como eu disse ontem, vamos buscar uma bicicleta hoje para conhecer um pouco melhor essa cidade. Começou o dia. Depois de umas continhas na noite anterior, eu fui trocar o dinheiro que eu acreditava ser suficiente para os próximos 13 dias. Okay, this tree, this one, no? This one. Yeah, this is okay. This is okay. Okay. Percebi que para eles aceitarem os dólares que eu trouxe para o país, a nota tem que estar em perfeito estado. Nem mesmo uma marca de dobra é aceita. E de todas as minhas notas eu consegui trocar apenas $350 para todos os 13 dias restantes. 1.259.000. Mas esse dinheiro deu e ainda sobrou para um lanche no aeroporto. O câmbio paralelo deixa o país muito barato para quem vem de fora. Cara, é muito difícil andar aqui em Mandalay, cara. E primeiro que é tudo longe, segundo que todo lugar que o Google Maps anda, tipo, não dá pra entrar. Olha aqui, ó. A polícia barra, não sei se por conta da guerra ou não, mas, cara, tá tudo sempre barrado com esses arame farpado aqui, ó. Nossa, muito cansativo, tem que dar outra volta gigantesca agora pra chegar no lugar da bicicleta que eu quero comprar, que eu quero alugar. Bom, não tem o que fazer, né, cara? Vamos aí, vamos que esse dia vai ser dia de raça. Eu vou cansar. The other side. I'm gonna rent a bicycle. Oh, yes, I know. How much? Yeah, okay. 5,000. 5,000? Yeah, Come on, 5,000? okay, 4,000, okay? No, it's 3,000, okay? No. 3,500, come on. No, 3,000. This one? Pra negociar centavos, cara. Eu sou um lixo, vou aceitar. Ok, 4,000. Okay. O cara ficou muito feliz. Isso aqui que é 500 chat, que é o que eu tava negociando, é isso aqui embaixo, ó. Se liga. Okay, friend. Thank you so much. Foi rapidinha a viagem, mas me salvou desse sol gigantesco aqui que tava. Vou pagar ele agora. Olha a loja de alugar bike aqui. Oh, bicycle or only motorbike? Okay. So around here you don't know any place that can rent bicycle. You just rent motorbike, right? Yes, correct. Zezuba. Meu pai do céu, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele só tem moto e aqui, como a polícia para muito, minha carteira tá expirada. Eu não vou alugar. Acho que eu vou ficar andando de tuk-tuk pra cima e pra baixo. Vai custar mais caro, mas não tem o que fazer, cara. Mandalay Hill? Aceitei oficialmente que eu não ia conseguir nenhuma bicicleta e então o jeito era andar de tuk-tuk pra cima e pra baixo. Não acabou sendo a melhor ideia, mas no final foi divertido. 6,000, come on, 6,000. 7,000. Ok, 7,000, let's go. O cara fala bem inglês, ele merece, vamos lá. Decidi começar conhecendo o famoso Mandalay Hill. Primeiro pela visão panorâmica da cidade que a colina te dá, e segundo porque seria o meu primeiro contato com a religião ali no Myanmar, nos templos em cima da colina. Do you like Brazilian football? Yeah, because I hate Argentina. Yeah, I hate Argentina as well. Good. Very good. Aí sim, pô. Okay. After back, he will be delivered to the world's biggest food pagoda. Okay, so he brings me to the top and then And he then- brings me back. And how much time in the top? How much time there? Depend on you. Okay. So it's 7,000 go and come back. And then go to the pagoda. Okay. E antes tarde do que nunca, eu cheguei na primeira grande atração do Myanmar, o Mandalay Hill. O Mandalay Hill tem 240 metros de altitude em relação à cidade. E a colina, ao contrário do que eu imaginei, não se chama Mandalay Hill por conta da cidade, e sim o contrário. Pelos seus numerosos templos budistas que traziam viajantes peregrinos do país inteiro e pelo centro comercial que se formou no seu topo, a colina se tornou tão importante que batizou a cidade em sua homenagem. Cara, isso aqui é muito bizarro, cara. Olha quanta inscrição que tem no teto. E na língua deles que eu não faço a mais puta ideia do que significa, mas não deixa de ser bonito. Vamos levar. Mas parece que a visita a Mandalay estava muito calma na minha cabeça. Eu não consigo me comportar e tenho que tentar fazer alguma besteira. O cara tá ligando pra ver se eu posso voltar, né? Vou até pegar ele de volta aqui, porque vai que não pode, cara. Tô com medo de fazer besteira, vocês não têm noção.
na segunda maior cidade de um país em guerra, eu fui inventar de voar o meu drone. Nem tem sinal, vocês forem ver aqui, ó. 0 satélites. Pode ser até que eles cortem os satélites, sei lá, pra não dar sinal. Enfim, cara, tá muito estranho toda essa situação. Eu acho que eu vou abortar a missão. Deixa eu ver o que ele fala aqui. No. Ah, ok, sorry. Você esquece. Abortar a missão de drone. Thank you so much. Sorry. Zezuba. Rapaziada, eu acho que aqui não vai estar rolando o drone, viu? Lamento dizer. Thank you so much. Let's go! A segunda parada do dia foi o famoso maior livro do mundo. Pera aí que eu já te explico. Oh, the helmet. Thank you. Bye bye. Senhoras e senhores, conheçam o Pagode de Kutodal. Então sejam bem-vindos à principal, ou pelo menos mais interessante na minha opinião, a atração aqui de Mandalay. A gente tá num pagode de Kutodal. Desculpa o chinelo na mão, é que eu tô num templo. Então, por respeito, a gente tem sempre que tirar o calçado no templo. Então, continuando, o pagode é essa estrutura aqui que é meio pontuda, que eu tava falando pra vocês ontem. Daqui são essas 729 estopas aqui, e cada uma delas, dentro dela, tem uma placa de mármore. E nessa placa de mármore tem uma inscrição de um dos livros mais famosos do budismo Theravada, que é o budismo praticado principalmente no Tibete, na região aqui dessa parte da Ásia. Mas é incrível porque isso, na verdade, é o maior livro do mundo. Pois é, o rei Mindonmin, do reino de Burma, ordenou a construção de um templo budista em formato de pagode há mais de 150 anos, lá em 1857, como parte fundamental da tradicional fundação de uma nova cidade real, nesse caso, a cidade de Mandalay. E junto com o templo principal, ele também ordenou a construção dessas estopas menores que circundam o templo como uma forma de deixar uma marca histórica positiva no seu reinado. Cada uma delas tem 2 páginas escritas desse livro principal, que eu vou deixar o nome aqui, senão eu vou pronunciar errado. Inclusive a quantidade de coisa que eu vou pronunciar errado nesse país, eu já peço desculpas antecipadamente. Mas aqui tem uma portinha aberta, olha aqui, ó. É isso, essa aqui é uma das 1458 páginas do maior livro do mundo. E o melhor de tudo, esse templo aqui, que já é uma maravilha, só de olhar aqui em volta já dá pra ver que a grandiosidade, a beleza, é muito bem cuidada. Tudo isso aqui é de graça, cara. É realmente um templo onde as pessoas vêm pra cultuar, né, pra adorar os seus deuses e as suas crenças. E é de graça, não cobram pra entrar. E olha que maravilha, cara. E algumas pessoas podem até dizer que parece um pouco um cemitério. E eu não discordo muito não, sinceramente. Cada uma dessas aqui parece realmente um túmulozinho, vamos dizer assim, principalmente pelo formato daquela tábua de mármore que tem as inscrições do livro. Mas vamos dizer que é um cemitério maravilhoso se for. E com certeza uma energia muito diferente. Gostei muito desse lugar, cara. De verdade. E agora no final da tarde, são 4h37, vamos pro lugar onde eu estava mais esperando aqui, como amante do pôr do sol. Hey my friend, how are you? Thank you, sir. Thank you for coming. So where we are going? Uben Bridge? Let's do it. Vambora. Outra coisa que muito me recomendaram foi ir um pouquinho mais longe, a sudoeste de Mandalay, na cidade de Amarapura, para assistir o pôr do sol de cima de uma das pontes mais famosas de todo o país. O motivo, você já vai entender. Vamos para um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. Bora para Uben Bridge. E chegamos na Uben Bridge, na verdade já tô aqui em cima dela. Ponte maravilhosa, lindíssima na verdade, esteticamente bizarra, mas também muito interessante porque ela, na época onde ela foi construída, quando ela foi construída, ela era a maior ponte de madeira do mundo. A ponte foi construída em 1850, há 174 anos, quando a capital do reino de Ava foi transferida para Amarapura, interligando os 2 principais núcleos urbanos da cidade que se dividem pelo grande lago Tauntaman. Sua construção foi ordenada por Maung Ben,
e por isso a ponte acabou levando o seu nome. Essa ponte tem 1,2 km de extensão do começo até o final dela e ela é composta por 1.086 desses postes ou pilares de madeira que sustentam ela desde 1850. E dá pra ver que ela não teve muita restauração não, tipo, as madeiras parecem bem originais de 174 anos atrás. Enfim, até agora tá em pé e eu tô me sentindo seguro por aqui. Não só eu, né? Apesar de já lindíssima essa ponte, ela tá na verdade na época mais feia dela, que é a época de seca do lago. Vocês podem ver aqui, ó, o lago tá sequíssimo. A gente tá em fevereiro e o período de cheia desse lago é na verdade em julho e agosto, quando ele atinge seus patamares maiores aí, e aí a ponte fica ainda mais bonita. Mas cara, vou te falar uma coisa, já é maravilhosa. Cara, vocês estão conseguindo ter a noção do quão bizarro tá esse pôr do sol? Cara, olha o sol. Não sei se eu consigo dar zoom aqui. Olha isso, cara. Cara, eu tô no meio de um país do Sudeste Asiático que tá em guerra, assistindo um pôr do sol bizarro de uma das pontes mais longas feitas de madeira do mundo, que tem 174 anos de idade. Sinceramente, acho que não tem como melhorar Mandalay, não. Acho que deu pra mim. Amanhã bora pro próximo destino e finalizar o dia com esse céu agora. Sem palavras. Vou embora, até amanhã. O terceiro dia começou com viagem. Vamos deixar Mandalay para começar o nosso caminho rumo ao sul do Mianmar. Essa foi a minha primeira viagem entre cidades por aqui. E apesar de ter lido, assistido e ouvido muita coisa sobre os perigos e o altíssimo controle policial nas estradas do país, eu vou te contar, uma viagem como outra qualquer. Passei apenas por uma parada de 20 segundos para inspeção de documentos e continuei para o meu segundo destino, a cidade de Bagan. Cheguei enfim na cidade de Bagan, uma das cidades que estava mais ansioso para visitar, principalmente porque é o principal ponto histórico, a capital histórica aqui do Mianmar, vamos dizer assim. No século IX até o século XIII, essa cidade aqui era a capital do reino de Pagan, do Império de Pagan. E aqui nessas planícies, aqui do lado dessa cidade, foram construídos mais de 10 mil templos, dos quais ainda tem mais de 2 mil que ainda estão em pé. Entender o que é o país hoje, a guerra atual e principalmente a importância da cidade de Bagan é muito mais fácil se a gente olhar tudo o que aconteceu por aqui. Então bora para um resumo rápido da história desse povo birmanês. Eu digo resumo porque, rapaz, aconteceu coisa demais por aqui. Vamos lá, começar do começo. A região do Baixo Irrawaddy, onde hoje é o Mianmar, foi ocupada por uma galera bem diferente entre si ao longo de quase 3 mil anos de história. Vieram os Mons, os Pius e mais tarde os birmaneses, a atual etnia, que migraram da região de Yunnan, hoje parte da China, por volta do século IX, trazendo o budismo Theravada como principal religião. Em 849, fundaram aqui em Bagan um reino, até então pequeno, e construíram milhares de templos budistas aqui na cidade. E em pouco menos de 2 séculos, durante o reinado de Anaurata, o reino e a etnia birmanesa se expandiram, desenhando limites mais similares às atuais fronteiras do Mianmar. E aí que começa a bagunça. Em 1287, o Império de Pagan foi mais uma das vítimas das invasões mongóis no continente asiático. Bagan foi saqueada, e muitos dos templos construídos foram destruídos. Daí em diante, por mais de 300 anos, a região virou palco de sucessivas tropas de poder. Reinos como Java, Min Saing, Pegu, o grande império de Taungu, Jayutthaya e até os portugueses apareceram na jogada, na mesma época em que estavam aqui colonizando o Brasil. Mas em meio a tanta mudança, uma coisa se manteve. A etnia birmanesa era a que predominava na região por todo esse período, apesar da gigantesca influência desses outros povos. E aí mais bagunça seguiu porque parece que não estava suficiente. Em 1611, os birmaneses se organizaram, expulsaram os portugueses e consolidaram novamente o Império Birmanês, que acabou ganhando força. Vieram guerras contra os siameses e chineses e, apesar de não serem muito efetivas, acabaram dando espaço para ofensivas ao oeste. Mas em uma dessas, em 1819, os caras mexeram no vespeiro, conquistando a cidade de Manipur e avançando sobre Assam. Eles basicamente foram bater na porta de quem? Dos britânicos, que colonizavam a Índia na época. Aí complicou. Em 1824 começou a primeira das 3 guerras anglo-birmanesas, e 60 anos depois não teve jeito. O Mianmar foi incorporado oficialmente como colônia britânica. Como já dito anteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, o país então se declarou independente. The people gave thanks for the independence of their country. E a Guerra Civil começou.
Mas todo esse papo de história agora foi para ilustrar quanta interferência étnica os birmaneses tiveram ao longo de sua sangrenta história, o que fez surgir várias subetnias que hoje lutam entre si. E assim Bagan, a capital do primeiro império birmanês, é sem dúvidas a mais importante herança de glória desse povo. É o único símbolo de unidade birmanesa e sua preservação é algo como uma missão de todas as subetnias daqui, para lembrar de um dia em que já estiveram em paz. Hoje, no contexto de guerra, Bagan é um vazio extenso território com templos e ruínas do que um dia foi um dos mais poderosos impérios de todo o mundo. Eu vou ver amanhã, porque hoje tá tarde, já são 5h20 da tarde, já quase pôr do sol. E enquanto isso eu vim aqui de novo pro Hostel Belo, em específico o Hostel Belo, que se chama Hostel Belo Bagan Pool. Pool, que significa piscina em inglês, e tem esse nome por um motivo. Vamos lá. Bom, vocês podem ver, tá vazia a piscina, mas eu fico imaginando isso aqui antes do Covid, antes da guerra civil que tá tendo aqui no país, né? Como isso aqui deveria ser legal, cara. Cara, e não só a piscina, mas também esse meu quarto. Eu tô num quarto que seria pra 10 pessoas e eu tô sozinho, cara. Realmente é muito triste a situação no país, cara. Não tem mais turismo. Mas bom pra mim que tô sozinho num quarto de 10, pagando preço como se eu estivesse dividindo com mais 9 pessoas. Tô pagando esse valor aqui embaixo. Vê se você acha caro ou barato. Eu acho baratíssimo. Lembrando, né, que o golpe militar foi em dia 1º de fevereiro de 2021, então aconteceu no meio da pandemia. Então toda aquela queda no turismo da pandemia, ela se esticou por conta do golpe militar que veio logo em seguida. Mas o que importa é que eu tô aqui, eu tô pagando esse hostel, então pelo menos um pouquinho eu vou usar essa piscina, né? E hoje, já que eu não vou visitar nada histórico, isso eu vou fazer. Vambora! É, não é porque a gente tá num país dessa situação que a gente não pode relaxar e curtir um pouco. Ainda mais por esse preço. Tá bom demais, tá bom demais. Muito bom dia. Peraí que tá ruim, né? Calma aí. Pronto, agora sim. Bom dia, como é que vocês estão? Vocês podem ver que tá escuraço ainda. Pra começar a explorar essa cidade aqui, eu vou fazer uma das coisas mais famosas, que é assistir o sunrise, assistir o nascer do sol lá no meio dos templos. Eu nem fui nos templos ainda, nem conheço, mas eu tô indo pra lá agora pra conhecer. E o jeito mais famoso também de ir pra lá é com isso aqui, ó. É com isso aqui. Uma motinho, que eles chamam de bike elétrica, mas é basicamente uma scooter, é basicamente uma motinha. Vamos pegar essa motinha agora e vamos até lá nos templos, são mais ou menos 10 minutos aqui da onde eu tô, do centro da cidade nova, né, onde todo mundo mora, lá pra cidade velha, que é onde ficam os templos. E tá um pouquinho de frio agora de manhã, antes do nascer do sol. Eu vou te contar, tô até de casaco, eu nem esperava usar o casaco aqui em Mianmar, mas deve estar uns, sei lá, 18 graus. Vambora, vamos pra lá. Durante esse caminho, morrendo de sono e frio, eu não tinha ideia do quanto ia valer a pena ter acordado cedo. Já temos os primeiros templos aqui, ó. Estamos chegando, já estamos cheios de templo aqui do meu lado. E tá um frio, rapaziada, 18 graus, eu falei. A sensação térmica é de -5 aqui, cara, tô batendo o dente. Muito frio. Depois de um pouco menos de 10 minutos, eu cheguei na Cidade Velha, a antiga capital do Império Pagan. O trabalho foi só achar uma ruína de um templo que fosse mais alta para conseguir assistir ao nascer do sol. Cheguei aqui na colinazinha, bem pequenininha na verdade, só subir até ali, que falam que é legal de ver o nascer do sol. Sinceramente acho que eu tô um pouquinho atrasado, mas nossa. E assim começava um dos melhores nasceres do sol da minha vida. Pessoal, essa é a antiga cidade de Bagan. O nascer do sol é sem dúvida o horário perfeito para entender a grandeza desse lugar, que aos poucos, minuto a minuto, vai se desvendando e se tornando mais clara e imponente. A cor das construções, que já é acastanhada, mesclada ainda aos diferentes tons de vermelho para o amarelo do sol nascendo, traz, em cada instante do amanhecer, um charme diferente para essa paisagem. E o que já foi a capital vívida e movimentada de um império gigantesco, visitado por milhares como um destino famoso de peregrinação, hoje, séculos após a queda do império e ainda mais esse cenário de guerra que praticamente desertificou esse lugar, te faz ali solitário se sentir pequeno, mas poderoso. Poderoso num sentido intimidador, algo como um privilegiado no meio de uma terra de sofrimento, como se não se pudesse ver,
mas senti lágrimas de um povo que, apesar de tudo, sorri com orgulho da história que carrega. Tá vendo esse balão aqui? Pois é, a vista daqui é incrível, mas imagina como deve ser a vista de lá. A esse ponto você já me conhece e sabe o que vai acontecer, mas segura aí que a gente já fala disso. Coisa mais incrível esse nascer do sol. Juro que é um dos momentos mais impressionantes da minha vida. Nossa senhora, juro, dá, sei lá, uma energia diferente, cara. Que loucura, que loucura. Eu tô vivendo certo demais, tô vivendo certo. Eu tô. Que incrível que eu vivi aqui agora, que incrível, de verdade, sem palavras. A volta só me deixou ainda mais com vontade de explorar logo esses templos, esses pagodes. Mas tudo tem sua hora. Vamos voltar agora e descansar um pouco. Agora sim, já dei uma dormidola boa de umas 3h30 quase, depois desse nascer do sol muito de manhã. E já tô de volta aqui em cima da motinha pra gente ver alguns templos. Na verdade eu ia ver os templos agora, só que saindo do hotel, a recepcionista lá do hostel falou pra mim que tem na verdade uma cerimônia tradicional do Myanmar acontecendo agora. Então vamos dar uma olhada como é que é isso aí. Eu tô ouvindo uma música, eu vou seguir a música, eu nem sei onde é, eu não sei o que é, não sei o que tá rolando. Ela não conseguiu me explicar muito bem o que era, mas cerimônia tradicional não tem como eu ficar de fora. Depois eu faço os templos, vamos mostrar tudo com calma. E tá um sol pra cada um, mais uma vez. Bom, aparentemente eu tinha que vir nesse templo que tá aqui atrás, ó, dá pra ver um pouco dele aqui, ó. Só que não tem nada, a música parou agora. Eu perguntei para um local, não sei se eu consegui entender direito, mas ele deve ter falado mais ou menos 3 da tarde. Tem uma galera vindo vestida bem, então acho que deve acontecer, vamos ver. Cara, depois de muito esforço para entender aonde é essa cerimônia, eu descobri que ela não é em nenhum lugar. Ela vai passando pela rua, ela é tipo como se fosse um bloquinho deles aqui. A cerimônia se chama Shibiu. Shibiu. Tem que a língua deles é tônica, então tem que fazer a tônica certa. Shibiu. E ela é a cerimônia de passagem para a vida adulta de algumas pessoas. Então ela acontece anualmente. Os meninos fazem 20 anos, eles são introduzidos à vida adulta pelos monges, ensinando algumas passagens do budismo para eles nessa cerimônia. E é uma cerimônia grande que vai toda a cidade. Aqui em Bagan é bem famosa e é hoje, cara. Eu sou muito sortudo. Eu não consegui achar ainda onde ela tá, essa passeata, vamos dizer assim. Mas eu sei que vai passar aqui na frente do hostel. Então, cara, os templos que fiquem pra amanhã, se for o caso. Mas eu vou assistir essa cerimônia. Bora pro Shibiu. Eu não sei como é que fala, mas ela sabe. Shibiu. Achei o Shibiu. Olha a cerimônia, todo mundo lá vindo, ó. O festival de Shibiu, apesar de ser específico para celebrar a ordenação monástica dos meninos de 20 anos, é um momento em que os birmaneses de todas as idades saem às ruas para comemorar. E sinceramente, cara, dá uma olhada nessa comemoração. Tem um elefante na rua. Tem um elefante na rua. Aqui, parece Aladdin isso aqui, mano. A menina tá desfilando num elefante, mano. Moleque, parece que eu tô no Aladdin budista, velho. Aqui, a menina lá em cima, um elefante quase encostando na porra. Rapaziada, depois dessa gratíssima surpresa que eu mal esperava, essa cerimônia do nada que eu descobri que eu tava aqui na hora e no momento certo, no lugar certo, enfim, eu vou ter que mudar os planos, né? Tô morrendo de saudade do Brasil, já faz quase 2 anos que eu tô fora do Brasil. Queria ir num pagode, e a cidade aqui tá cheia de pagode. Pagode, você sabe aquela construção bem tradicional aqui do budismo, no hinduísmo, enfim, tá cheio de pagode aqui. Eu queria pagodear hoje, mas por conta dessa cerimônia eu vou inverter com amanhã. Agora eu vou assistir o pôr do sol, que eu ia assistir amanhã, porque eu já assisti o nascer do sol hoje, mas eu vou pra alguns pagodinhos aí desse canto aqui da cidade. E amanhã que a gente vai pagodear mesmo. Amanhã a gente vai de pagode em pagode até conhecer quase tudo. Quase tudo não, porque aqui tem 2.200 pagode, né? Ou cidade que gosta de pagode isso aqui. Brincadeiras à parte, vamos entrar agora de volta na cidade antiga, onde a gente estava hoje de manhã, vendo o nascer do sol. Vamos se preparar para o pôr do sol em algum dos pagodes que são mais famosos para isso. Vamos pagodear um pouquinho. Aqui
tá o mapa da cidade antiga de Bagan. E toda essa parte aqui, essa região, é a região onde concentra o maior número de pagodes, o maior número de templos, que é onde eu vou. Amanhã, né? Que eu ia hoje, mas eu vou amanhã. Agora a gente vai fazer os templos que são mais longes e ver o pôr do sol. Então a gente tá nesse templo agora aqui, ó, que é o mais longe de todo. Eu vim até aqui, na outra ponta. Eu vou ver esse templo daqui, que é um pouco mais perto já, porque ele é no caminho pra esse lago. Tá vendo esse laguinho bem pequeno, que fica atrás desse Sulamani aqui, ó? E daqui a gente consegue ver o pôr do sol muito bem, é muito famoso. Então a gente vai fazer assim, esse templo, depois esse aqui, depois essa colina para ver o pôr do sol e depois a gente vai voltar. Então o nosso rosto tá nessa cidadezinha aqui, ó. Esse pagode, o pagode de Shwezigon, é um dos mais famosos aqui de todo Bagan, principalmente porque ele foi construído, ou seu mandato de construção foi feito pelo primeiro rei do Império Bagan, o Anaurata, em meados do século XI. Foi terminado no comecinho do século XII, 1102, pelo seu filho, mas desde lá sofreu diversas catástrofes, desastres naturais como terremotos, e foi reconstruído. Então o que a gente está vendo hoje, infelizmente, não é original, mas os primeiros andares aqui, eles são o que era há, sei lá, quase 1000 anos atrás. Esse aqui foi o pagode de Shwezigon. Eu não consegui falar. Caraca, os cachorros tão bravos. Eu não consegui falar muito a fundo, também não vou conseguir falar muito a fundo de todos os pagodes, senão isso aqui vai virar, enfim. Mas aqui tem uma explicação melhor aqui do que é o pagode de Shwezigon. Se você entendeu, ótimo, porque eu não entendi uma palavra. Moleque, esse é bonito. Que isso, cara? Cara, sabe o que isso aqui parece? Isso aqui parece o Castelo da Cinderela na Disney. Pode colocar aqui, editor. Coloca um do lado do outro, ó. Coloca. Só que em vez da Cinderela, ele é do rei Chilomilo. Esse templo aqui do rei Chilomilo, como eu comentei, ele tem 46 metros de altura, é um dos mais altos daqui, então muito mais alto do que a gente viu agora de Shwezigon lá. E ele foi construído mais ou menos 150 anos depois, ali nos meados, início do século XIII, pelo rei Chilomilo. O rei, inclusive, que ficou marcado de forma triste, eu não sei se ele mereceu ou não, mas enfim, como o rei que começou o declínio do Império Pagã. Ele reinou e começou a descentralizar muito o tesouro aqui da realeza, começou a fazer templos muito distantes daqui, e algumas inscrições apontam que esse foi um dos motivos pelos quais o Império perdeu o seu poder. Outras pessoas falam que aquilo lá é mais bonito porque é todo de ouro, enfim. Eu acho esse aqui bem mais bonito, maravilhoso. Não sei vocês. Pronto, missão cumprida, 5h30, em ponto pra gente ir pro pôr do sol, que já tá quase rolando. Vambora, vamos lá pro ponto final. O Google Maps me meteu numa roubada aqui, cara. Não dá pra andar nessa estrada com essa moto aqui, não. Eu tentei, acabei de ver que não tem estrada pra frente. Eu vou ter que voltar tudo, que já foi uma canseira. Provavelmente vou perder o pôr do sol. Se você ficar falando aqui, com certeza vou perder. Então, deixa eu virar essa moto aqui, vai. Meu pai do céu. Virei. Opa, agora foi. Embalei. Continua. Ai, cara, que medo de cair do caralho. Vai, pôr do sol, vou chegar, pôr do sol. Agora vai parar. Agora deve acabar. Isso, foi. Vou voltar pra estrada na moto. Ufa. Vem lavar. Cara, achei esse lugar aqui, ó. Não é o que eu queria, não. Mas vai ser esse. Parece ser bom até. Parece ser bom. Não sei se eu podia andar com a moto aqui em cima. Essa moto já passou por outra coisa hoje. Ah, a galera ali, ó. Nossa, vai ser aqui mesmo que eu vou, filho. Nossa. Gostei. Sunset.
rapaziada. Vou tirar o óculos escuro que não precisa mais. É assim que a gente termina esse dia. Conseguimos assistir o pôr do sol. Vamos dormir agora, voltar a dormir, que amanhã cedo tem a melhor experiência. Vocês vão ver. Você já deve imaginar, né? Umas freiras de manhã, algumas coisinhas voando. Boa noite. Good morning. Good morning. A essa altura vocês já entenderam o que está acontecendo, né? Essa mordomia toda às 4 horas da manhã é por um único motivo. Eu vou andar de balão. É, rapaziada, bom dia. Eu tô muito animado. Vamos voar. Eu sou muito teimoso, e ainda bem. Coloquei na minha cabeça que ia fazer essa experiência assim que eu vi os balões lá de longe. E nada ia me fazer desistir. O preço quase fez, mas nem ele. Eu estava prestes a subir em uma cesta que ia voar. E assistir a toda essa preparação, vendo o tamanho real de cada balão, o trabalho por trás, a responsabilidade de cada um envolvido, tudo isso me deixava de certa forma mais seguro, mas mais ansioso também. Vou sair já, hein? Já dentro do balão, a expectativa e o mistério do escuro de mais cedo deram espaço para ansiedade e animação. Até casamento no cenário a gente viu. Olha a lua que tá. Olha a lua. Vocês não estão conseguindo ver direito daí, mas a lua tá maravilhosa ali. Um balão, um outro balão da mesma companhia. E a lua lá. Linda demais. E mais alguns ajustes finais, a gente já tava se mexendo. Agora saímos. Saímos do chão. Ih, rapaz. Pessoal, esse foi o sobrevoo de balão da cidade histórica de Bagan. Cara, eu não sei se você já teve a sorte de experienciar um voo de balão, mas caso não tenha, eu vou tentar resumir para vocês o que é. É alto o suficiente para você conseguir enxergar tudo lá embaixo e devagar o suficiente para você conseguir apreciar. É como se você fosse um drone, mas com seus próprios olhos. Não é aventura suficiente para te dar medo, mas também não é uma experiência comum, então dá-lhe adrenalina. É algo na medida certa, feito para ser perfeito. E não sei se você sabe como funciona um balão, mas é basicamente você dentro de uma cesta, sendo levado pelas correntes de ar que empurram esse pano gigantesco que está sendo inflado e controlado por um ar quente dessa labareda que o piloto vai jogando para esquentar o ar dentro do balão. Falando assim não parece muito seguro, mas na hora, cara, você nem pensa nisso. Olha a vista desse rolê. You caught mate? Yeah, it's very. Thank you. Thank you. In about 2 or 3 minutes time on you. We might get money cost. We'll work if we miss something. Mas eu estou sem palavras porque eu acabei de viver. Sem palavras, cara. Que coisa mais incrível, que experiência. Não vou falar palavrão se eu continuar falando aqui, então. Incrível, cara. Sensacional. Mianmar tá de parabéns. Muito bom dia novamente, rapaziada. Estou reenergizado, tô sem palavras porque aconteceu hoje de manhã, cara. Bom dia de novo porque agora eu acabei de descansar, como eu fiz ontem. Acordei, olhei as fotos, os vídeos que teve, que vocês devem ter visto, que ficaram incríveis. E eu tô com o coração cheio, cara, cheio. Pronto pra minha última pedalada aí. Não é pedalada porque é moto, mas enfim, última volta aí em Bagan pra fazer o que mais se faz aqui, que é visitar os templos, visitar os pagodes. Hoje sim, vamos pagodear. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Não tô louco, hein, ó. Dá uma olhada.
Essa é a música de hoje. Já tô entrando no clima. Vambora, vamos pagodear, rapaziada. Hoje eu vou pagodear, beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada. O primeiro templo de hoje é o templo de Manurra, que se chama assim porque o rei Manurra que foi quem construiu isso. E ele é muito conhecido pelas imagens de Buda que ele tem. Dá uma olhada no tamanho dessa estátua do Buda, sentado. Não dá nem pra ver a cabeça, né? Peraí que eu vou ajudar você, peraí. Olha isso, cara. Eu tô na altura do que é o tornozelo dele sentado. Ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Esse templo também foi bem conhecido porque, vou contar. Na mesma época onde esse templo aqui foi construído, em 1068, meados do século XI, um outro rei, do reino de Taton, um reino que fica ao sul do que hoje é o Myanmar, na Baía de Bengala ali, ele foi preso por esse reino aqui de Bagan, e ele foi mantido em cativeiro nesse templo aqui. E durante esse tempo que ele estava em cativeiro, que ele construiu imagens colossais do Buda, dando uma, vamos dizer assim, uma homenagem do resto da sua vida, do final da sua vida, para aquele que sempre o protegeu. E assim ficou conhecido porque as imagens estão até hoje aí dentro desse templo. Vamos embora para outros templos que tem muito ainda para conhecer hoje. No que vamos. E ó, hoje eu acho que o dia que tá mais calor, desde que eu cheguei no país. Tô torrando aqui. Rapaziada, é o seguinte, tomei uma decisão drástica aqui, cara. É o seguinte, eu tenho mais 5 ou 6 templos pra visitar e vou visitar todos, vou mostrar todos. Mas, cara, esse documentário aqui não é sobre o Império de Pagan que terminou no século XIII, e sim é sobre Myanmar. Então, se for falar de cada um dos templos, eu vou gastar um tempasso aqui e vai ser muito monótono para a maioria das pessoas que está vendo. Desculpem aqueles que vieram só para ver isso. Enfim, eu vou fazer algumas imagens de tudo e tô te dando, editora, essa mensagem é para você. Fica livre aí para você fazer o que você quiser mostrando essas fotos. Você tem mais ou menos uns 30 segundos, 40 segundos, vai, para mostrar como foi essas imagens aí. E depois a gente parte pro próximo tópico para não ficar muito repetitivo. Beleza? Nos vemos. Até mais. Curtam os templos assim como eu vou curtir agora. Partiu! Certeza mais bonito, cara. Oh, pagode bom. Ai, que saudade que eu tava de um pagode. Bagan foi muito bom. Amanhã, novo destino, nova experiência. É no mais bonito que eu me despeço, hein? Esse aqui. Falou, boa noite. Mais um dia de viagem. Dessa vez vamos saindo do vale central do país, na menor altitude, onde estão as cidades maiores e mais estruturadas, para a parte mais montanhosa do Myanmar, buscando experienciar e conhecer um pouco da vida das pessoas que vivem nos vilarejos mais afastados. Mas para chegar lá, preciso primeiro passar pela cidade de Kalau, a base da região. E enfim cheguei em Kalau, cidadezinha bem mais pacata, de montanha. Cara, as montanhas deixaram a viagem bem caótica, inclusive muita gente lá na minha van, né, que é o ônibus deles, muita gente passou mal, cara, muita mesmo, assim, pelo menos umas 5 pessoas vomitando, 6 pessoas vomitando. Foi uma doideira, mas realmente muita curva. Enfim, cheguei aqui agora, onde eu vou passar só essa noite, pra amanhã começar uma das experiências que eu tô mais esperando aqui no Myanmar. Falando em montanha, essa geografia, né, essa topografia que causa aqui no país, ela é interessante pela produção de algumas coisas, produção e extração. Vou contar um pouquinho sobre isso pra vocês, é bem interessante. Por estar aqui hoje não tem muita atividade, dá uma olhada nessas curiosidades aí sobre a geografia do Myanmar. Pensa num vale criado por um rio gigante espremido por um monte de montanha. Pronto, você pensou no Myanmar. E isso não é só detalhe de mapa não, mas algo que molda também a economia e a vida do país. E ainda tem mais. Esse vale está bem em cima da linha de encontro de 2 grandes placas tectônicas, a indo-australiana e a de Sunda. E o resultado disso você já deve imaginar: terremotos. O mais recente, em 2016, foi bem forte. Destruiu mais alguns templos em Bagan, entre os que os mongóis tinham esquecido de destruir lá no século XIII. E essa atividade geológica, aliada às formações montanhosas, fez do Myanmar um grande produtor de pedras preciosas. Pois é, o país é uma das maiores reservas de safira, de jade e principalmente de rubi.
responde sozinho por quase 90% de todo o rubi extraído no mundo. Mas infelizmente, não vieram só pedras preciosas. A mesma geografia também colocou o país no chamado Golden Triangle, ou Triângulo Dourado, uma das maiores regiões produtoras de drogas do planeta. O Myanmar, infelizmente, é o maior produtor de metanfetamina e o segundo maior produtor de ópio do mundo, atrás apenas do Afeganistão. Para você ter ideia, o tráfico ilegal de ópio movimenta cerca de 2 bilhões de dólares por ano no Myanmar. Isso equivale a quase 40% de toda a exportação do país. Você tem uma noção do que é isso? E se você reparar aqui no mapa, a parte do Triângulo de Ouro aqui no Myanmar corresponde a essa parte montanhosa do estado de Shan. Você deve imaginar que essa indústria deve influenciar muito a vida das pessoas daqui, né? E sim, é pra lá que eu tô indo. É isso aí, agora se você me permite, vou descansar um pouquinho agora à tarde. Moleque, o tempo virou. Eu estou com um frio bizarro aqui na cidade. Tá muito frio, que loucura. Comendo também um fried rice, né? Que é o clássico aqui da Sudeste Asiático. E eu amo. Colocar uma pimentinha e... ai, que delícia. Vambora. Muito bom dia, direto de Calau. Agora sim chegou a hora de fazer o que eu vim fazer aqui nessa cidade, que é sair dela, mas sair andando. Vou fazer uma trilha daqui de Calau até um lago chamado Inle Lake. Essa trilha vai ter 3 dias de duração e 2 noites. Então começa hoje de manhã, agora são 8h30 da manhã, e vai até o final do dia de depois de amanhã. Já fiz a minha mala, essa mala aqui ela não vai ficar comigo, é a mala maior, ela vai direto lá para Inle Lake com o transporte que a guia vai arranjar pra gente. E aqui vai ser as coisas que eu vou levar pra mala. Só vou colocar tudo nessa mochila, mas basicamente uma jaqueta corta-vento, um casaco um pouco maior pra noite, porque a noite aqui é frio e lá é mais montanha ainda, enfim. Aí os documentos, claro, tem que levar. O drone, câmera que eu estou gravando neste momento, pra não deixar de gravar conteúdo pra vocês. Material de higiene e umas 2, 3 trocas de roupa que eu tô levando a mais aqui. Enfim, é isso. Vou colocar tudo na mala e aí vai começar oficialmente essa trilha, esse trekking, que é uma das coisas que eu tô mais esperando desde que eu pisei no Myanmar. Vamos comigo. Vamos embora. E antes de começar a trilha, eu vou aproveitar para comer no mercadinho local aqui na cidade e conhecer um pouco já da cultura Shan, nessa parte aqui do país. Chegou no café da manhã. Derrubei. Sorry. Agora sei. Meu café da manhã ele chama Shan Noodle, porque ele é o noodle do Shan State, que é tipo o estado que eu tô, né, a província que eu tô. E vem tipo meio que um noodle de arroz, né? Não é um macarrão de arroz, é um macarrão diferente, com frango em cima, alguns vegetais, e me parece bem apimentado pelo que eu tô vendo aqui, a cor desse molho. Aparentemente estava comendo errado, a mulher pegou aqui o noodle e começou a mexer pra mim. Agora ficou tudo bem maçarucado aqui, o noodle ficou até mais grosso, sei lá. Bem gostoso, na verdade, tem um gostinho de tomate. Acho que esse molho apimentado é um molho meio de tomate. Muito bom, adorei. Cara, gostei, viu? Noodle bem gostoso, cara. Estranho pro café da manhã, frente aos nossos padrões, né? Porque minha comida apimentada dessa, com frango, de manhãzinha, é macarrãozão, né, mano? Mas tá bom, tá ótimo. Eu gostei do centrinho aqui da feirinha também. Bom que deu pra pelo menos visitar um pouquinho mais de Calau. Agora vai começar pra valer, vambora. E agora sim, se preparando oficialmente para sair, arrumando as malas, os suprimentos e conhecendo o caminho que a gente vai percorrer nos próximos 3 dias. First option, we go through the jungle for 3.5 to 4 hours. We came out of the jungle, we pass a village, and then we have lunch at the train station. After lunch, we walk 45 minutes more and we finish here. Basicamente, a minha ideia é visitar esse estado no Myanmar, que tem essa cultura muito característica e interessante, mas que infelizmente é palco de diversos conflitos durante a atual guerra civil. O povo Shan é o maior subgrupo étnico do país, com algo entre 4 a 6 milhões de pessoas, que representa mais ou menos 1 em cada 10 birmaneses. E numa guerra motivada principalmente pela falta de representatividade das minorias, dá pra imaginar o peso desse grupo, né? E sim, vocês não estão errados, eles têm um papel enorme nessa guerra. O SSA, ou Exército do Estado de Shan, nasceu em busca dessa soberania e da independência dessa região frente ao Myanmar dominado pela ditadura militar. Os conflitos entre o SSA e o Tatmadaw foram não só frequentes, como também extremamente sangrentos, principalmente nos anos 2000. Relatos falam de vilarejos Shan incendiados pelas forças pró-governo, obrigando comunidades inteiras, muitas até sem ligação com o movimento separatista, a fugir para outros países. Hoje, a Tailândia, por exemplo, abriga mais de 1 milhão de refugiados da etnia Shan.
O problema, no entanto, não se limita só à relação com o governo, afinal, essa guerra nasce do choque entre os divergentes interesses dos vários subgrupos étnicos. Então, os pedidos de independência de um estado que gera tanta riqueza ao país foram não só ignorados pelo governo militar, mas também rejeitados por diversas outras facções armadas e até por integrantes da etnia Shan que vivem fora da região. As tensões não só continuam, como crescem, mesmo depois do golpe militar que teve em 2021. Ainda assim, essa presença militar acabou impondo uma relativa estabilidade em algumas partes do estado, e é isso que me permite hoje visitar a região. Mas, provavelmente, essa é a parte mais arriscada de toda a minha viagem para o país. Tudo preparado e subimos no carro que vai nos deixar no começo da trilha. Mas antes disso, bora conhecer um pouco a turma que vai andar comigo durante esses próximos 3 dias. Essa é a Aki. A Aki é a nossa guia, uma Shan, local de Kalau, e conhece tudo e todos do começo ao final dessa aventura. Essa é a Fiona. Welcome to Myanmar! Fiona é birmanesa, original de um vilarejo quase na fronteira com a China e mora no Inle Lake, nosso destino final. Tá fazendo trekking pra voltar pra casa, basicamente. Essa aqui é a Lisa. Hello! A Lisa é a melhor amiga da Fiona, também da fronteira, e vai passar uns dias com a Fiona no Inle Lake, por isso tá com a gente. É a mais tímida do grupo, mas a mais engraçada também. Esse aqui é meu amigo Mutu. Mutu é amigo de Aki de longa data e aceitou fazer o trekking porque tinha uns dias livres e queria curtir a natureza. E esse é seu amigo Shoan. Welcome to Myanmar! Eu confesso que até agora não sei pronunciar seu nome corretamente, apesar de ele já ter me ensinado umas 20 vezes. É o mais novo do grupo e muito animado em aprender inglês comigo. E por último, esse é meu amigo Luiz. ¿Qué tal? Buenas, aquí estamos en Myanmar con mi hermano Lucas. Sim, como você percebeu, ele não é local. O único turista além de mim, Luiz, é espanhol e foi a pessoa mais próxima nesse trajeto. O grupo não podia ser melhor, cada um com seu jeito e todos se ajudando. Enfim, vamos começar. Interessante que durante a trilha toda a gente fica passando por esses, vamos dizer assim, essas planícies aqui assim, pequenininhas. A gente vê esse animal que é o búfalo de água, water buffalo em inglês. Não sei se é o nome mais certo aí pra falar em português, mas seria búfalo de água em uma tradução livre aí. Cada 100 metros a gente vê um búfalo aqui. Tipo a vaca, né? Mas, enfim. O primeiro trecho foi o mais tranquilo pra gente ir pegando o ritmo. Uma descida aqui, uma subida ali, uns caminhos mais de barro, mas chegamos na primeira parada de descanso. Uma barragem pros vilarejos ribeirinhos e uma vista incrível. Como tradicional do budismo, nas paradas, sempre fazíamos uma pausa para meditar por alguns minutos. E vou te falar, eu quero adotar essa prática em todas as minhas trilhas daqui para frente. Já andamos fácil umas 3 horas e meia. Daqui a pouco a gente vai parar com certeza para almoçar. Os caras estão de casaco, cara. Bota fé. It's too much, too much. Too sun, too sun. This is too hot. No? ¿El tío de jaqueta? Sí. Que dice que no quiere ponerse moreno. Ah, ¿en serio? Pero esto es en todos los países, ¿eh? Tú sabes que... Sí, sí, la gente que aquí no se quiere broncear. No se quiere, bueno, en Filipinas, en Vietnam las chicas, o sea, van Maquillaje tapadas para no, sí. para ser blancas. Es más, cara, es que muy en diferente. Filipinas o tal, si no eres blanco, eres como de una clase más baja. Uf. Son muy... Tem que tomar bastante água. E o legal é que a gente faz o refil das águas, ó. Nos vilarejos que a gente vem, a galera deixa aqui uma aguinha direto para as pessoas que fazem o trekking, na verdade. É. Já é água direto da natureza, direto da fonte. Não vai faltar água pra gente. Cada vilarejo que a gente passa, a gente pega um pouquinho. Mais alguns minutos de caminhada e a nossa guia Aki parou para nos mostrar a árvore da qual se produz o famoso Tiger Balm, ou bálsamo de tigre. Para quem não ouviu falar, é algo como o Vic Vaporub da Ásia. O cheiro é bem característico, foi legal ver, mas seguimos para visitar mais um vilarejo. They make powder. That's turmeric, by the way. And it's very good for the woman when they're pregnant or when they have periods. And he makes it here. He produces it. Yeah, all here. Aqui a curiosidade foi ver a extração de cúrcuma, num vilarejo próximo de onde vamos almoçar.
Todas as paradinhas são bem breves, mas é bom pra gente ir conhecendo um pouco do que os vilarejos dessa região vivem. E como nossa guia explicou, o povo já é bem diferente do resto do país. All the tribes, they have their own language. It's completely different to Myanmar, completely different. But the new town, there is a few tribes with the same, with different accents. The new and Burma language is same like Portuguese and Spanish. The same family but not the same language. Yeah, you can understand each. Okay. If we speak slowly, they can Yeah. understand each. Okay. Comum de vilarejos agrícolas pequenos, todos os membros da família, até as crianças, ajudam na linha de produção, até mesmo com trabalhos que requerem certa força. Ele acabou de moer, ó. Mas já entrou no prato. Depois ele coloca mais. Vai voltar a bater agora. Vambora. O bichinho não para. Lá vai ele. Comer. Esse aqui é a comida tradicional deles, que chama lapatu. Ela é feita com folha de chá, que é marinada, né? Que tipo, fica em conserva. E coloca tomate, coloca feijão cozido, enfim. Coloca um monte de coisa e pimentado, tá? Mas é gostoso. Eu comi, não sou muito de salada e ó, gostei. Ai. Dai is like a staple. Staple? Staple. Ah, staple. horse stay. Ah, horse. Oh, okay. Like staples, yeah. So there is like a history. The story go, they believe there are horse from the heaven, and the king like catch the horse, and they jump the mountain, and they jump over it. So that's why they name the place Horse Doesn't Touch. Okay. Horse doesn't touch. Mimati, tomorrow we'll see. There is a village and a cave, and it's called Horse Doesn't Touch. So here is horse stable, there is horse standing, and then horse doesn't touch. Yeah. Okay, interesting. Quase chegando no vilarejo onde a gente vai passar a noite, a gente parou para ver um pouco do futebol de domingo deles. Sim, eu já nem lembrava que era domingo, a vida aqui na montanha quase não é influenciada pelo dia de semana, né? Mas algumas tradições que me parecem mundiais, como o futebol de domingo, também chegaram por aqui. O dia foi menos cansativo do que eu imaginava e o foco foi fazer amizade com o pessoal do grupo. São as conversas com eles e as informações da Aki que me fazem entender mais sobre a vida por aqui. Chegamos ao vilarejo de Swapu. Yeah, it's Swa village. Swa village. Yeah. Pu is village. Yeah, Pu is Shaw. Pu is what? Pu Shaw. Pu Cho. Yeah. This is village. Yeah. Swapu. Swa. Swapu. Chegamos. Ainda assim, olhar para essas pessoas, essas crianças, e imaginar que por toda a sua vida tiveram que conviver com conflitos, familiares indo embora e não voltando, bombas e tiros ali no quintal de sua casa, seria ainda mais comovente não fosse pelas brincadeiras e pelo sorriso sempre estampado no rosto. É como se eles entendessem, ou não, que a vida sempre pode ser boa. E pra gente, fica a lição que a felicidade sempre vai ser uma simples questão de perspectiva. Fim de papo, já estamos aqui no acampamento. Is this? Local drink. Local drink? Local drink. What is this? It's like a with bubbles. It's sweet and But it's bubbles. alcoholic. Yeah, it's alcoholic. Palm wine. Palm wine. Sweet. Yeah, and soft. It's really good. It's dangerous. It's dangerous. I don't I think hope. it's that dangerous. You don't think? Let's see. She's gonna be the first one to be drunk. Então isso aqui é uma bebida de arroz aglutinante, né? Que é o sticky rice. Climb, okay, and Kaunde? Kaunde? How do you say it's good? Kaunde. Good walk today. Good walk today. Are you tired? you get the Okay. Okay. Yeah. 2 days more. 2 days more. 2 days more. People know you here on the
water, you can use here. To take shower? If you need more water, you can get from here. And there's a bucket should be. Rapaziada, esse nosso banheiro aqui, ó. Eu acho que eu vou meter aquela que veio comigo vai voltar, hein? Vai ser difícil isso aqui. Rapaziada, olha o pôr do sol. Pra descontrair. Mas o que veio comigo não vai embora não. Vai voltar comigo. E esse aqui é o nosso quartinho de hoje, ó. São 7 colchonetezinhos, nem sei se é colchonetezinho, isso aqui eu acho que é. No chão, vai ser frio, já tá um pouquinho frio já, tá? Tá fresquinho já. Vai ser ainda mais. Vou colocar minhas coisas aqui em um deles. E agora eu vou descansar também. Bye bye. Boa noite pra vocês também, vou tomar uma cervejinha, vou dar uma descansadinha. Amanhã a gente se fala, tá bom? Um beijão, boa noite. The star is coming to you. Bom dia, bom dia. Acordamos, nós vamos tomar café da manhã já. Um passeio frio à noite, frio. Aí tava frio ou não? Hacía fresquito. Legal mostrar, cara. No café da manhã eles têm esse tempero aqui, ó. Esse tempero eu fui perguntar o que era, quase me arrependi. Só que é semente de ópio. Sim, semente de ópio. Obviamente não tem os efeitos que o ópio tem, porque é a semente ainda. E eles colocam na comida como um tempero. E sinceramente, pelo que eu senti, é um tempero gostoso. Mas eu fiquei meio em choque, né? Tô de qualquer forma comendo ópio. Você já deve ter reparado em várias cenas que muita gente aqui usa essa espécie de pintura amarela no rosto. Isso não é maquiagem, e sim o famoso tanaka, que é feito a partir da casca de uma árvore esfregada numa pedra e com um pouco de água forma essa pasta cremosa que os birmaneses aplicam no rosto. Há mais de 2000 anos os locais usam o tanaka tanto como protetor solar natural quanto como repelente de mosquito. Está fresquito, ¿eh? Fresquito? Sí, sí. Una crema hidratante natural. Sim, a função principal não é estética, embora com o tempo ele também tenha virado uma espécie de maquiagem birmanesa. Cada um aplica de um jeito, às vezes só em círculos nas bochechas, outros em desenhos mais elaborados, quase como uma marca pessoal. E hoje, o tanaka também já é símbolo de uma identidade nacional. É difícil lembrar do Myanmar sem pensar nesse detalhe no rosto de quem vive aqui. Vamos embora. Dando tchau pra nossa casinha. E vamos começar a andar. And this is where we will sleep, yeah? First option, we walk for 45 minutes to 1 hour. And we stop here. It's a village here. After, we're gonna hitchhike for 20 minutes. From here, we walk 1.5 hours more. And this is where we will have lunch. We can spend our time in interesting place. I'm okay, yeah, let's try to hitchhike. Claro que a ideia sempre foi andar, mas a nossa guia nos convenceu a visitar alguns outros lugares que a gente só ia conseguir chegar a tempo se a gente pegasse carona. Pareceu não só bom por visitar esses lugares, como também pela experiência de carona no interior desse país. E eu vou te falar, a galera é tão gente boa que foi facinho achar uma carona pra turma toda. A primeira foi esse caminhãozinho de transporte de grãos. E os sacos de grãos são o banco da nossa carona. Chegamos aqui no nosso primeiro destino, já que a gente decidiu mudar aquele caminho, ainda bem que a gente conseguiu a carona. Chegamos numa caverna, que é tipo um templo. Tipo não, é um templo dentro de uma caverna, ali tá a entrada. E obviamente, como todo templo, a gente tem que tirar os calçados, né? Por respeito. Que tá super frio, não? Caraca, morcego. It's beautiful, it's well taken care. So this will go there. It was built 2,300 years ago. Yes, before Christ, exactly. There was a king. He spread Buddhism in Myanmar that time. It's a very famous king, and he built this. Man. You can check on internet as well. What's the name of it? Okalongwe Shindo, or Mimati, horse doesn't touch. There's 2 different names. And they believe there's a third eye of Buddha buried here. Eu queria poder transmitir a paz e a energia que é meditar dentro de um templo construído há mais de 2.300 anos numa caverna no interior desse país. Mas fica aí para a imaginação de vocês.
Yeah. After 2 Na saída para voltar para a rota original, a gente até cogitou caminhar, mas mais uma vez foi tão fácil conseguir carona que aí não deu para negar. Chegamos enfim pro lugar dos almoços. Oh, you got a beer? And totally cold. Really? This one, Myanmar. How much? The Chinese people on the bar, they put this. Cheers. Salud. Saludo, irmão. Bom, bora já almoçar de novo Shan Noodle. Shan Noodle. Que é aqui o noodle do estado de Shan, do Shan State. 1.5 hours, it's okay, right? Agora viciamos em carona. Lisa, happy? Happy. Cara, não só é impressionante como é fácil pegar carona, mas também, ó, as caronas que a gente pega, os caras estão até arrumando o carro pra gente. Eles pararam o carro, desceram do carro e estão arrumando pra gente. Ontem a gente não pegou nenhuma carona que estava no meio da floresta. Aqui que é tudo caminho de estrada hoje, coisa mais fácil do mundo pegar carona, cara. Não teve uma que a gente pediu e não parou. Aqui a Aki nos ensinou uma musiquinha aparentemente famosa aqui no Myanmar. Right, guys. Uá! What? Uá! Uá! Decorar foi bem mais difícil do que parece, mas pelo menos deu pra passar o tempo durante esse trecho. Agora, o que ela significa, aí eu vou ficar te devendo. Tomara que não seja nada ruim, pelo menos. Caleti! Myla, and you sing Myla. Now we walk 1 hour. Durante esse trecho, mais uma cena triste. Eu estava atravessando uma zona marcada por conflitos recentes. A prova estava ali no chão. Dezenas de estojos de munição espalhados pela estrada. Marcas físicas dos tiros disparados em confrontos armados que aconteceram ali mesmo, há tão pouco tempo. Segurar aqueles estojos nas mãos foi mais um dos momentos que tornam impossível esquecer onde eu estava. Um lembrete duro de que estamos, sim, num país em guerra. Ao mesmo tempo, 5 minutos depois, passamos por famílias vivendo ali mesmo, nos olhando e sorrindo, encontrando ainda motivos para ser feliz. É isso que dá esperança. Chegamos enfim no rio. Descansar um pouquinho aqui agora. Dá uma nadada. You gonna swim? Swim? Yeah. Vamos nadar então. Not pretty as Spain. Fiona, everything. It's like super deep. Mais um dia caminhando, conhecendo, se impressionando e explorando esse país incrível. Claro que muitas vezes é difícil e triste, mas estar aqui vale cada gota de suor, tanto pelo cansaço quanto pelo calafrio. Pronto, depois de mais 1h30 mais ou menos, depois do rio, chegamos aqui. Hoje tô menos cansado, porque a gente pegou muito mais carona, mas o peso nas costas é chato, né? Enfim, esse aqui é o vilarejo de hoje. Vamos ver onde a gente vai dormir. Uma pausa rápida assim que a gente chegou no vilarejo para a Aki mostrar tudo como funciona, mas a caminhada não acabou. A gente vai assistir o que ela disse ser o melhor pôr do sol do Myanmar. You're gonna make me climb a mountain now. Yes. You're mean. I'm me. Vamos subir uma montanha agora pra ver o pôr do sol. O sol tá ali, ó. 20 minutinhos subindo aquela montanha que a gente tá vendo, que tá na ponta do meu dedo aqui. Aquela montanha lá. Luis, ¿tienes cerveza, pessoal? Tenemos. Cerveza, bueno. Ainda bem que eu vim, hein? That's good that I come. Hola. Luis, Fiona. ¿Qué tal? Como está? E foi assim
que eu me despedi mais uma vez do sol aqui no Myanmar. Já voltamos direto para a cozinha. Nossa, que delícia de jantar. Antes de dormir, uma tradição interessante aqui do Myanmar. A gente escreve cada um numa folha de papel uma coisa ruim, da qual a gente quer se livrar da nossa vida. Pode sim ser qualquer coisa. Uma dor, uma tristeza, uma doença, uma saudade, um sentimento. E em seguida, a gente joga isso na fogueira. Os birmaneses acreditam que os espíritos ancestrais vão assim nos ajudar a nos livrar disso. E só de curiosidade, imagine você, o que você escreveria na sua folha de papel. Durante essa noite, a gente conversou muito sobre essa tribo, o povo desse vilarejo aqui. E eu achei tão interessante que eu resolvi entrevistar o líder da tribo. Olha essa conversa, cara. Como as pessoas são tão diferentes entre si no mundo em que vivemos. What's your name? What's the name of your tribe? Pa'o. Have you always lived here in this village? Sim, eu nasci aqui. I noticed that all of you use a turban, except for the kids. Is it a culture or religious dressing way, or it has functional reasons in a day? Sim, se você é um Pa'o, você usa um turbante. É da nossa cultura. I heard that your tribe has some relations with the dragons. Can you explain me that? Nossa mãe é a Nama, a princesa dragão. Ela casou com o pai. E nós viemos daí. Toda nossa linhagem está destinada a viver em respeito à Nama, nossa mãe. Nossas vestimentas e costumes estão relacionados a isso. Os turbantes que você perguntou são a cauda do dragão. Sempre temos símbolos do dragão. Nosso povo e nossa bandeira carregam esse orgulho de sermos descendentes de Nama. So the tribe comes from a mother dragon and a father human. Yes. Okay. Next one, do you know Brazil? What do you think about it when you think of Brazil? Brasil? Eu conheço o Brasil por conta do futebol. Aqui todos conhecem o Brasil pelo futebol, mas não conheço mais do que isso. Thank you so much. Thank you. Chesutanga. 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 Bye bye. Thank you. Chesutanga. Chesutanga. Brincadeirinha de manhã. Wait. Oh, so which one? In yellow. Yellow. Okay, yellow. It was not? So bad. It's so difficult. Bueno. El pibe bueno. Chesutanga. Bye bye. Bye bye. Último dia de caminhada barra carona. Já andar por algumas estradas também, mas vai ter algumas partes de trilha. Agora no começo, por exemplo, é só trilha. Pelo menos 1 hora. Depois vai ter uma estrada. Vai que a gente consegue uma carona. E quanto mais cedo chegar lá, mais cedo a gente vai conseguir curtir o Inle Lake lá, que é o próximo destino. Entrando cada vez mais na região conhecida como Triângulo Dourado, começamos a entender o motivo de ser uma das áreas que mais produzem drogas no mundo. So, but this is also a plant with like some a drug substance, like it can get you high if you eat it. If you eat it, yeah, you can get high. But that is like naturally. And nobody planted it. It's like it's natural from here. Yeah, nobody planted. O clima e o solo são perfeitos para o crescimento de plantas com alcaloides tóxicos, cuja ingestão causa efeitos narcóticos. Em português claro, as drogas alucinógenas. O nome em português dessa planta é a papoula espinhosa, uma parente do ópio. Mila. Depois de muita caminhada no período da manhã, paramos para tomar um café e, agora na estrada, buscamos mais uma carona para nos aproximar do último vilarejo, já na beira do famoso Lago Inle, ou Inle Lake, o nosso próximo e final destino dessa aventura.
Chegamos não sei onde, mas chegamos. Agora é hora de almoçar. São 12h20 agora. Vamos almoçar. Caminhada finalizada oficialmente, vamos enfim pegar o barquinho que vai nos levar para o meio do lago, o nosso último destino. Esse tipo de barco é o transporte diário de milhares de locais, que são chamados de Inta, que significa Filhos do Lago. E não é à toa, a vida aqui gira ao redor desse lago e acontece praticamente sobre a água. É via de transporte, onde se pesca, onde se planta e até onde se mora. Os Inta vivem tanto nos arredores quanto no próprio lago, em aldeias flutuantes. Mas sem pressa, já já a gente vai falar dessas aldeias. Por agora, é hora de aproveitar que chegamos no Inle e sentir a paz desse lugar, depois de tanta caminhada. Bom, na verdade, esse passeio de barco foi só um transporte. Chegamos no extremo sul do lago, aqui do lago Inle. Vamos ver, cara, que legal. Estamos numa casa em cima da água, literalmente. Uma das principais atividades aqui no Inle Lake é a produção de cheroots. 1, 2, 3, vai, go. Os charutos artesanais birmaneses. É basicamente tabaco enrolado em folha de tanapete, uma planta local. E o interessante é que essas mulheres conseguem enrolar até 1000 cheroots por dia. Olha a velocidade com que elas fazem isso. Todos os dias, a mesma atividade, um ciclo de 20 segundos repetidos centenas de vezes. It's approved? It's approved? It's approved? Very good. Cadê? Foca, foca. Antes de entrar efetivamente no lago, ainda nos vilarejos do sul, a gente foi visitar o maior e mais importante templo religioso do lago, o pagode de Phang Dau. Fundado no século XII, durante o reinado de Alaun Situ, o pagode já foi um monastério e sua história traz umas curiosidades bem interessantes. Por trás da história desse monastério aqui, é interessante dizer que um rei lá da antiguidade, diz a lenda, que ele teve o seu barco naufragado aqui na frente desse pagode. Por ele sobreviver, com a ajuda dos locais, ele doou 5 relíquias da realeza aqui para esse pagode. Foram essas 5 relíquias que você está vendo aqui no centro do pagode. E elas são importantes porque essa história toda levou eles a fazerem um festival de 18 dias, mais ou menos setembro e outubro, que na verdade é o mês de Tadingyut, aqui no calendário birmanês. Durante esses 18 dias eles passam nos 18 vilarejos, sentido horário, aqui do lago, para fazer essa celebração e levar 4 dessas 5 relíquias que estão aqui no centro desse pagode e passar uma noite em cada um dos vilarejos aqui do lago. Saindo do pagode de Phang Dau, a gente passou rapidamente em outro monastério, interessante por ser um dos monastérios flutuantes mais antigos do mundo, e enfim chegamos no nosso destino final. Chegamos no Inle Lake. Com cerca de 22 km de comprimento e 10 de largura, o Inle Lake é o coração do estado de Shan. E, para muitos, a principal atração turística do Myanmar, tanto pela paisagem natural quanto pelos hábitos da população por aqui. O lago é famoso por seus jardins flutuantes, presos ao fundo com bambu, e principalmente por esse estilo de pesca feita com técnica única e extremamente característica de remar com uma perna só. A energia desse lugar faz dele, sem dúvida, um dos destinos mais emblemáticos de toda a minha visita ao país. Segundo a tradição e as crenças do povo Inta, o Inle Lake nunca seca porque é protegido por espíritos ancestrais, que se comunicam com os locais através dos reflexos nas águas do lago. Um lembrete constante de fé e identidade. O Inle é o encontro da cultura, da religião e da natureza desse povo. Mais um perfeito exemplo do cotidiano birmanês que, por alguns instantes, faz a gente esquecer a guerra que acontece aqui mesmo, em cada canto desse país. Hey guys! Cheers!
the end, guys. The trekking's over. Thank you. Cheers. Cheers. Good sunset. Enfim, chegamos a Niang Shui. Estamos aqui para chegar no nosso hostel. E por acaso o hostel é da Fiona. My mom. Fiona é a dona do hostel. Chegamos, acabou o trekking. Nesse lindo pôr do sol. Muito bom dia, bom dia. Já estamos aqui no novo dia. Ontem eu descansei e hoje também, tá? Já são 1h30 da tarde. Começando o dia agora, mas dei uma bela descansada depois dessa trilha. Merecia. E hoje fazer um rolê diferente. Vamos pegar a bicicleta, ó. Eu e mais a galera que tá aí, que fez o trekking comigo. E a gente vai dar uma volta na cidade aqui, por volta do lago, tentar entrar em algum vilarejo. Enfim, vamos passear aqui por volta do lago de bicicleta. Esse é o rolê, bora. Desde que a gente decide ir pro Myanmar e pesquisa sobre esse tal de Inle Lake, a gente fica curioso sobre esse povo que mora literalmente em cima da água. Ontem a gente já viu um pouco, mas ainda falta bastante coisa para conhecer e entender. Então bora lá. Chegamos aqui, ó. Ei, menino. Calma, gatito. Aí. E cara, uma coisa engraçada é que assim que eu fui ver no mapa pra ver a distância, né, eu vi lá 6,6. Eu falei, pô, 6,6 km dá pra fazer em 20 minutinhos aí de bike, tranquilo. Pô, passou 20, passou 30, chegamos aqui em 40 minutos. Eu falei, ué, deixa eu ver direito. E quando eu fui ver, eu tinha esquecido que Myanmar é um dos únicos 3 países que não utilizam um sistema métrico pra medir a distância. Eles usam milhas. Então 6,6 milhas é 10 km, um pouco mais. O sistema imperial britânico foi padronizado lá na Inglaterra em 1824 para unificar pesos e medidas dos materiais, produtos e bens comercializados em todo o império, incluindo o Myanmar. O problema é que esse sistema é complicado demais. Diferente do métrico, em que tudo é baseado em múltiplos de 10, o imperial é todo quebrado. Um pé são 12 polegadas, uma libra é 16 onças, uma milha são 5.280 pés. Imagina para converter tudo isso, cara. Por isso, todas as colônias aos poucos migraram para o sistema métrico, com exceção de uma, os Estados Unidos. A influência norte-americana fez a Libéria também manter o sistema imperial. E já o Myanmar continuou porque sempre usou um sistema misto, com medidas locais antigas daqui, como o Pekta e o Tikal. É uma bagunça maior ainda, mas eles já estão acostumados. Lá em 2013, o governo, que na época era democrático, até anunciou uma transição para o sistema métrico, mas não avançou e foi engavetado de vez com o golpe militar de 2021. Assim, o Myanmar é ainda um dos únicos 3 países que usa o sistema imperial britânico. You want to visit her house? Yeah, it's a nice experience to visit her house. Yeah. Okay. Agora bora. Rolezinho de barco com uma pessoa que mora aqui no vilarejo. Essa é a nossa nova motorista de Hle, que é a palavra barco em birmanês. Mas entre nós, estrangeiros, o termo Hle é associado diretamente com esses barcos de cauda longa daqui do Inle Lake. No caminho até sua casa, já dá para notar como que funcionam os vilarejos por aqui. Eles têm esses pequenos canais que ligam as casas e os jardins como se fossem as ruas de um bairro. É quase que a mesma lógica dos vilarejos em terra firme, só que na água. Ah, e se liga, quando o motor desliga, a nossa motorista, como uma boa INTA, também usa essa técnica de remar com os pés. Esse método, na verdade, surgiu com os pescadores para facilitar o manejo das redes de pesca, mas acabou sendo usado por todo mundo, e como se fosse a coisa mais natural. É como se eles dançassem sobre a água. Lindo de assistir. Chegamos na casa dela. Que loucura esse lugar, cara. Wait, so it's salt? And they put the salt and it becomes sweet? Yes. This is so crazy. This is with salt Yeah, we saw. and sweet. Ah, sí, un té con sal. Pero se pone dulce. ¿Las pruebo ya? No, agora. Can I sit here? Okay, thank you. Ah, entendi. Mas é salgado. Mas é doce. é salado, pero é doce também.
gente veio para as plantações flutuantes em si, ó. Pela falta de terra fértil nos arredores, os Inta desenvolveram essa técnica de agricultura sobre água. Eles fazem um tipo de boia com a terra, agrupam em fileiras e prendem elas no solo, no fundo do lago. Essas estacas aqui, elas ficam presas daqui até o chão, lá embaixo. A técnica deu muito certo e hoje todos os vilarejos do lago plantam assim. E além de toda a funcionalidade, os jardins flutuantes são incrivelmente lindos, tanto olhando por baixo quanto por cima. A gente já estava pegando o caminho de volta, mas a gente parou para ver esse grupo de amigos jogando, que é por aqui muito famoso, Tin Lon, que é considerado o esporte nacional do Myanmar. Muito mais antigo que o futebol, com quase 1500 anos de tradição, há registros de partidas até em cerimônias para entreter reis e monges birmaneses. As regras até lembram um pouco o nosso futevôlei, mas aqui o objetivo maior não é competir, e sim mostrar habilidade. E eu, como o famoso faz de tudo, mas não faz nada bem, fui me meter a tentar também. Vou jogar aqui também agora, achei meu parceiro, my partner, what's your name? Yes, my name is Omilton. Omilton, Lucas. Oh, Lucas. Lucas, nice to meet you. Okay, Yes, you're nice gonna be my partner to play, right? Yeah. Okay, let's do it. ¡Muy buena! Sorry, aquí. La próxima mejor, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! Okay. Então, we tried. Thank you. Antes de voltar para o nosso hostel, a Aki veio com a informação de que a região aqui do Inle é ótima produtora de vinhos, pela altitude da região, com dias ensolarados e com noites frescas. Aí já sabe, né? Pôr do sol, dia de descanso depois de outros 3 de caminhada, por que não tomar um vinhozinho com os amigos? Bora para uma vinícola. Tezuba. Yeah, from here. Este no me gusta. No te gusta. Antes de probarlo. ¿Por qué? Esto huele a cartón de Don Simón. Cartón de Don Simón. A cartón de vino. ¿Tú sabes cartón de vino? Lo que beben los homeless en la calle. Ah, cartón de vino, sí. Vino de caixa, Sí. Cartón de vino para cocinar, sí. Esto es vino de cocina. Ni probaste todavía, vamos. No, es que... Vamos ahora. Quiero ver. ¿Qué? Sabe mejor que huele. Pero no todavía bueno. Pero no está bueno. No está malo, pero sabe mejor que huele. Bueno. E aí, meu querido, depois de algumas garrafas de Sauvignon Blanc, eu já não lembro de quase nada. Mas segue aqui os meus lapsos de memória. A noite acordada só tchu. Eu sou um hidrato e fico... Ei!
100% escuro. E a gente aqui de bicicleta. Oi. Dime. I have to help you again. Don't fall, don't fall. Don't fall. No, don't fall. No, look front. Look forward, look forward. Look forward. No, you're looking at me. Look forward. Oh, no, aqui. Here. Okay. My friend, photo. Aê. Chegou enfim a hora de dizer tchau para os que sem dúvida foram os melhores amigos que eu fiz aqui no Mianmar. Lucas, adiós. Mingla. E com apenas mais 4 dias de viagem, bora continuar meu caminho para o sul do país. Tchau, irmão. O caminho é bem longo. Eu resolvi pular a visita na capital para conhecer melhor a cidade de Yangon, que é a maior e mais importante do país. Mas essa decisão me levou para uma viagem de não menos que 14 horas de ônibus. Assim, o dia 11 da minha passagem pelo Mianmar foi todo descansando e refletindo sobre a vida que eu escolhi para mim, que com todos os momentos, experiências e encontros que me proporciona, não poderia jamais ser melhor. Enfim, cheguei na cidade aqui de Yangon. Caótica, tá? Logo na chegada, ainda no terminal de ônibus, já deu pra sentir a bagunça e o caos de uma cidade grande. Meu pai do céu, que caos, cara. Bus 115. Bus 115. Ok. A maior cidade do Mianmar, Yangon, é conhecida também por isso aí. Olha o nosso busão, rapaziada. Brasil. Da hora. Futebol e carnaval o tema, hein? Muita gente, muito trânsito, a clássica metrópole asiática que cresceu com a população buscando boas condições de trabalho e melhores salários. How much? 200. 400. Muito bom dia, pessoal, falando diretamente agora da principal, né, da maior, da mais populosa, do principal centro comercial, centro financeiro, enfim, da principal cidade aqui do Mianmar. Sejam muito bem-vindos à antiga Rangoon, a atual cidade de Yangon. Para vocês terem uma noção rápida do quanto que essa cidade aqui é caótica e lotada de gente, vamos tomar como analogia a cidade de Florianópolis no Brasil. A cidade de Florianópolis tem uma área de mais ou menos 675 km² de área e tem uma população de 500 mil habitantes. Já que Yangon é uma cidade um pouco menor que Florianópolis, na verdade. Em vez de 675, tem 600 km de extensão, né, de área, e a população dela é 10 vezes maior que a de Florianópolis. Enquanto Florianópolis tem 500, pouco mais de 500, essa aqui tem um pouco mais de 5 milhões de pessoas. Vocês podem ter uma noção do quão é caótica, do quão é lotada, populosa essa cidade aqui. Realmente é um caos. Com raízes de mais de 1000 anos, aqui era apenas uma vila de pescadores ao redor do pagode de Shwedagon. Foi só em 1755, durante o reinado de Allahumpaya, que a vila ganhou importância estratégica e aí começou a se expandir. Durante a colonização britânica, Yangon foi nomeada como capital da colônia pela sua proximidade com o maior porto do país e isso impulsionou ainda mais seu crescimento. Dali em diante, a cidade não parou mais e virou então o maior polo de identidade nacional birmanesa. Praticamente é onde tudo acontece no país. Isso porque, junto com o crescimento econômico, a então capital se tornou também o centro intelectual do Mianmar, com as principais universidades e movimentos estudantis. Foi justamente aqui em Yangon que, em 1988, aconteceu o famoso Levante de 8888, quando milhares foram mortos por protestarem contra o Tatmadaw e o regime militar. E também foi aqui que Aung San Suu Kyi passou anos presa e de onde liderou simbolicamente a luta pela democracia. E também é Yangon, até hoje, o principal palco de protestos, insurgências e confrontos urbanos da guerra civil aqui do Mianmar.
Tô falando com vocês exatamente do parque de Mahabandula, o parque que fica na frente do que é hoje a prefeitura da cidade, vamos dizer assim, prefeitura, né? É o principal prédio do Poder Executivo. Aí vocês vão perguntar, pô, mas como assim, não é a capital? Já foi a capital. Mas em 2006 a capital foi transferida daqui de Yangon para uma outra cidade construída com esse propósito, parecido com o que fizeram em Brasília para ser a capital do Brasil. O regime militar construiu a Naypyidaw do zero para ser a nova capital do Myanmar, mas o projeto pensado para abrigar milhões de pessoas e transformar a cidade no maior polo estratégico e comercial do país não deu nem um pouco certo. Em mais de 7.000 km², o que representa quase 6 vezes a cidade de Nova York, a cidade não chegou nem a 1 milhão de habitantes. E com isso, o resultado foi só a fama de capital mais bizarra do mundo. Avenidas de 20 pistas quase sempre desertas e bairros inteiros sem movimento. Milhões investidos para que as pessoas pudessem viver com boa estrutura, mas que faltou o principal, as pessoas. Aí você me pergunta, uai, mas por que eles fizeram isso então? Pois é, existem várias teorias. A primeira, mais prática. Yangon estava superlotada e sem espaço para crescer. A segunda, estratégica. Geograficamente, a nova capital fica entre as duas maiores cidades e facilita o controle periférico. A terceira tem base política. O governo queria simplesmente se isolar dos protestos e insurgências lá em Yangon, mas eu gosto mesmo é das teorias mais bizarras. Tem uma que diz que os generais do Tatmadaw fizeram um estudo numerológico que indicou que uma nova capital precisava nascer naquele exato momento, de acordo com alguns presságios astrológicos, cara. É esse tipo de detalhe que transformou Naypyidaw num símbolo tanto de mistério quanto de absurdo na história recente do país, e que hoje faz com que essa capital seja quase ignorada por turistas, afinal, não tem importância histórica ou atrativos turísticos. Só instiga a curiosidade de poucos que querem ver quão bizarra que é a famosa capital fantasma aqui do Myanmar. Eu preferi pular a capital e gastar mais tempo aqui em Yangon, onde eu consigo de fato experienciar mais da cultura autêntica birmanesa. Hello. Moringa? Yeah, Moringa, how much? You're 6 to eat? Yeah, 6 to eat. Next round, 12,000. 12,000. 12,000. Yeah. For Moringa? Thank you. Os caras estão tirando com a minha cara. Esse prato, rapaziada, é um prato que deve custar no máximo 2.000, 3.000 assim, estourando. A moringa é o principal prato de Yangon, que é tipo uma sopa feita de macarrão de arroz e peixe. É um prato popular como feijão tropeiro ou virado paulista no Brasil. Os ingredientes são baratos e o jeito de fazer também é simples. Não tem como ser caro. Tá aí um ponto muito negativo de cidades grandes pelo mundo. Os caras viram que eu tava gravando, que eu sou estrangeiro. Só pode ser brincadeira. 12.000 os caras cobraram. Achei outro aqui que parece que tá ok, bem de rua aqui, ó. Deixa eu ver. Hello, é moringa? Moringa, não? Yeah? Ok, thank you so much. Pô, esse aqui tava bonito, cara. Ele parece limpinho. Hello, you have moringa? How much? Ok. Viu? 1.300. 1.300. Os caras querem me cobrar 12.000 no outro. Tem um cara de palhaço agora? Devo ter, não é possível. Chegou aqui, ó. Essa é a nossa moringa. Prato típico aqui. Você me perguntar se ele tá parecendo apetitoso, a resposta é não. Mas vamos comer, né? É ok. Gosto de peixe muito forte. É isso aí, cara, que eu falei, é um macarrão com molho de peixe, não foge muito disso não. Não é ruim não, mas não é bom também não. O Shan Noodle lá do norte é melhor, tá? Esse aqui é mais estranho. Apesar de moringa ser o prato mais tradicional aqui do país, do Myanmar, tenho certeza que não é o que eles mais comem. O que eles mais comem aqui, que eu vi, cara, até policial em checkpoint comendo, todo mundo come, é uma droga chamada de noz de betel, noz de areca, na verdade, mas mais popularmente noz de betel nut, que é a noz de betel, que é uma noz de uma árvore que tem aqui nessa região do sul e do sudeste asiático, principalmente. E a galera aqui come a rodo, cara, deixa a boca vermelha, faz você salivar pra caramba. E é muito famosa aqui e até chega a ser um pouco cultural. E é totalmente tranquilo, você acha na rua em qualquer lugar. Inclusive, tô vendo algumas barraquinhas já ali disso. Porque pra virar droga mesmo, assim, pra ter reações muito fortes, tem que tomar uma grande quantidade. Eles tomam um pouquinho em pouquinho, devem ser acostumados. Você direto vê um negócio na rua vermelho, ó, dá até pra ver, ó. Um negócio vermelho na rua. Isso aqui tudo, cara, é a saliva que eles gospem depois de comer essa noz.
E a saliva vai secando e com o tempo vai ficando na rua cantando cheia de negócio vermelho, tá vendo? É uma loucura isso aqui, cara. So my friend, do you know where I can find Bitonut? Sunny, There. yeah. My friend, you know Bitonut? Yeah, you know where? No? Okay, sorry. Thank you. Bitonut. Ok, sorry. Thank you. Ah, vai ser difícil aqui, a galera quase não fala inglês, cara. Apesar de ser considerado uma droga, o efeito narcótico vem só com muita quantidade. Então, como parte da minha imersão cultural aqui no Mianmar, para a experiência ser completa, bora ver como isso funciona. Mas em pequena quantidade, por favor. The price is 200 for the Bitonut. 200 for the 3. No, only one. I just Only one. Where are you from? Brazil. Ah, so nice. Thank you. And this is the just food. You chew in, chew, and spit. You eat No, as no, well? swallow. You want? Get one for him. I pay. No, I'm so many. 300. Okay, I will pay. No, I pay I will for pay for you. you. You eat with me. We eat together. I pay for you, no problem. No, I'm gonna pay for me. Cara, 3 vezes o meu. Three times, you 3 times, mine only one. Yeah. Let's get a tea. O cara então me convidou para um chá e a única coisa que eu conseguia pensar era que o chá é um ótimo tira-gosto, caso eu não goste tanto aqui desse negócio aí, dessa noz de betel. One tea for me, please. Because then I eat it, and if it's bad, I drink the tea. Bitonut. Yeah. Not good. No good. But I use, mine is gonna be like this? Only one? No, right? No. Okay. Now it's time. Start. Bitonut, right? You first. Everything. Don't swallow. Cara, imediatamente eu já comecei a entender por que geral fica cuspindo no chão. O mastigar dessa noz faz a gente salivar demais, cara. É muito amargo e quanto mais você mastiga, parece que mais amargo fica e mais saliva você produz. Horrível. Tô vermelho minha boca. Isso é. Vai, cara. My friend, thank you so much. Bye. Um quase vem saliva. Estamos quase com a experiência completa feita. Falta uma coisa, para ficar igual os locais. Quase vem. Vocês podem ver que os locais, eles usam meio que uma saia. Não é saia, tá? Mas eles covam assim, não consigo covar normal. Essa saia chama longi. Isso aqui, ó. Eu vou usar essa saia. We have longi? How much? 13,000. What do you think? This one or this one? Amy? This one better? Tá acabando. Quase final já. Tem vários tipos de longi, ó. O resto é horrível. O restinho. Finalzinho horrível. Ixi, Maria. What do we do now? Ixi. I have to go inside? Yes. Wait. Yeah, now. Okay. Okay. Hi, man. Sezuba. Now I'm Burmese. No. Thank you. Agora a experiência está completa. Eu tô andando de longe no centro de Yangon. Mas cheio de bitonut. Acabou, cara. Perfeito. Sou birmanês agora.
Vou falar uma coisa pra vocês. Falam que esse bitonante, né, a noz de Betel, é uma droga, né? É uma droga estimulante, deixa você um pouco mais acelerado, atento, enfim. E principalmente pra quem não usa drogas, que é o meu caso. Então eu deveria sentir mais. Sentir muita coisa não, cara. Sei, não tenho costume de usar, deveria estar sentindo, não sei nem se eu tô sentindo. É o sentimento que você sente quando você usa. Você está muito fraco? Tô bem, pelo menos tô bem. Tô feliz em não usar o Longi, viu? Tô achando legal. Depois de comer comida tradicional, de mascar aquela noz igual aos locais e de usar a saia tradicional birmanesa, falta só visitar o principal templo budista do país para finalizar meu dia em Yangon como uma pessoa nativa aqui do Myanmar. Então, bora pro pagode de Shwedagon. Hello, Shwedagon Pagoda, Shwedagon. Ok, Sezuba. Eu amo os locais daqui. Não são todos, tá? Que é bem pior. Os varejos, você dava aquele sorriso, acenava, eles ficavam todos felizes. Aqui tá, tem uns aí, ó. Gostei, bem legal. Cara, eu confesso que eu não lembro quanto tempo eu fiquei parado ali esperando o 29, mas eu sei que não foi pouco. Só que alguns locais me viram que eu era turista e perguntaram pra onde eu ia. Eu comentei, falei do tempo que eu tava esperando lá, falei do tempo que eu queria ir, e eles do nada falaram, pô, vamos que a gente te leva. Eu não hesitei em aceitar, vamos com eles. Thank you so much. Yes. Okay. Thank you. In Brazil? From Brazil. Brazil. Say obrigado. Oh. Obrigado is Sezuba. Oh yeah. Obrigado. I know the capital city of Brazil, Rio de Janeiro. No, Rio de Janeiro is the most famous. Oh, it's famous. But Brasilia is the capital city. I don't know Neymar. Rio de Janeiro is Yangon, most famous. Oh yes. And Brasilia is Naypyidaw. Same. Oh, yeah. But different. And Naypyidaw is. Chegamos enfim ao Shwedagon Pagoda, o pagode de Shwedagon. Eu e meu amigo Memé. Ele veio até aqui me trazer, cara. Desistiu do destino dele e veio pra cá. So now take off shoes, right? Yes, and put it this. Thank you, man. Okay. It's good that I have a Longi, right? Yes. If you did wear Longi, in the security gate they will sell you Longi. Oh, really? So if I didn't have Longi, I would have to buy one. Yes. Oh, man, caraca, que sorte, velho. You have to borrow it. Oh, man. Mais alguns muito degraus, uma taxa simples de 20 mil kyat para entrar, porque eu sou turista, né? E enfim eu cheguei no maior, mais importante e para mim o mais lindo templo religioso de todo o Myanmar. Esse é o pagode de Shwedagon. O Shwedagon é muito mais que um templo, ele é o coração espiritual dos birmaneses. A tradição conta que 2 irmãos mercadores receberam 8 fios de cabelo de Buda e outras relíquias sagradas. Levando-as ao rei, foram instruídos a construir uma estupa para guardá-las, e assim nasceu o pagode de Shwedagon. Essa crença fez do lugar um importante centro de peregrinação, elevando o pagode ao maior símbolo religioso do Myanmar. Hoje, a colina onde foi erguido é considerada um dos locais mais sagrados de todo o mundo budista. A estupa central tem cerca de 100 metros de altura e é inteiramente coberta de ouro, dominando o horizonte urbano de Yangon. A base é revestida com placas de ouro maciço e no topo, um diamante de 76 quilates coroa sua imponência. Shwedagon definitivamente não é apenas um destino turístico. Muito pelo contrário, quase todos os visitantes vêm por devoção religiosa. E é esse culto coletivo ao redor de todo o complexo que dá o maior charme a esse lugar, criando uma energia que mistura fé, tradição, identidade birmanesa e, claro, uma estética impressionante. No problem. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Bye. Say bye to Brazil. Brazil. Bye, Brazil. Aqui na Shwedagon Pagoda é muito famoso vir essa parte do dia, essa hora do dia, que agora acabou de bater 6 horas, porque eles, exatamente às 6, eles acendem essas luzes aqui, ó. E aí começa a iluminar o pagode de um jeito que olha como é que ele fica, cara. Fica maravilhoso, cara. De fato, o templo à noite é uma experiência ainda diferente de mais cedo. Mas ter passado esse tempo e ver o anoitecer aqui é a experiência perfeita que eu recomendo para quem vier. Uma forma incrível de finalizar o meu primeiro dia do último destino aqui no Myanmar.
Rapaziada, eu posso dizer que eu fui pra templo na minha vida, hein? Fui pro templo, catedral, mesquita. Já cheguei a falar disso nesse documentário, mas eu vou reformular. Esse aqui é disparado o templo mais bonito que eu já fui. Só que é surreal, cara, surreal. Chega a ter uma energia diferente, é outra história, cara. Tô muito feliz, de verdade. Isso aqui olha isso. Impressionante. Que país incrível é o Myanmar, cara. Que país incrível. Eu só espero que tudo que tá passando acabe logo pra mais pessoas poderem vir sem medo, sem receio. Porque o que esse país tem a oferecer, pouquíssimos outros no mundo têm. Pouquíssimos. Que país. Que incrível. Muito bom dia! Segundo dia nesse caos aqui com essa cidade de Yangon. Calor insuportável, um sol pra cada um nessa cidade. Ó que tem bastante gente. Mas enfim, hoje é dia de fazer uma coisa totalmente diferente. Eu tô indo mais ou menos a 1 hora, 2 horas aqui da cidade de Yangon, dependendo do trânsito, pra um lugar, enfim, um lugar especial que quem me indicou foi a Aki, a guia lá do trekking de Kalau pra Inle Lake. Assim que ela falou, fiquei com uma vontade absurda de ir. Então eu tô reservando um dia inteiro pra ir pra lá pra conhecer. Vou mostrar pra vocês o que que é. Primeiro, bora pegar os ônibus aqui. Você já sabe que é um parto. Vamos ver se eu consigo. É ali, ó, minha parada. Enquanto saio de Yangon, já me preparo para visitar um lugar bem diferente de tudo que eu vi até hoje. Durante a Guerra Civil do Myanmar, aldeias foram destruídas, campos cortados pelo conflito, tribos forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança. Milhões de birmaneses foram deslocados. Muitos chegaram em Yangon com esperança de abrigo e serviço, mas encontraram a cidade extremamente densa, com seus arredores igualmente saturados. E quando você é um refugiado de guerra, achar uma casa é ainda mais difícil. Poucos têm recursos, pouquíssimos contatos ou conexões, e a maioria não tem nada. Em 2007, um monge que fundava um centro de meditação em Tanglin, nos arredores de Yangon, percebeu justamente essa urgência dos mais vulneráveis, os idosos, os enfermos e pessoas deslocadas pela violência de guerra. A empatia bateu forte no seu coração e ele decidiu transformar o centro num local habitável que pudesse servir também de casa para essas pessoas. A ideia era criar um espaço onde fé e compaixão caminham juntas. Aos poucos, o centro deixou de ser só templo e virou um dos maiores símbolos de caridade que eu já vi. Um lugar onde a regra principal é simples: a vida do próximo vale sempre mais que o nosso tempo. E chegamos então nas dependências do Centro de Meditação e Voluntariado de Tabarwa. O Tabarwa, fundado e mantido pelo monge Sayadaw U Otamasara, abriga hoje centenas de pessoas. Monges, idosos, doentes, pessoas deslocadas e dezenas de voluntários, todos convivendo na mesma comunidade unida. Ao longo dos seus 18 anos de existência, o centro se expandiu consideravelmente. Ganhou dormitórios, refeitórios, enfermarias, salas de meditação e cozinhas comunitárias. Tudo para acolher quem foi esmagado pela guerra, pela pobreza ou pela doença. Inspirado nos ensinamentos do budismo Theravada, que prega aceitação, desapego, generosidade e compaixão, o templo vive o dia a dia da solidariedade. Refeições gratuitas 3 vezes ao dia, voluntários cuidando dos leitos, atendendo os enfermos e apoiando pessoas com mobilidade reduzida. Há programas específicos também para idosos e pessoas com deficiência. Para muitos, esse lugar se tornou não só um templo, mas a única esperança de moradia que restou. E Sayadaw faz questão de fazer da experiência deles a melhor possível. Assim, o Tabarwa se tornou referência nacional e até internacional, não só por seu papel espiritual, mas também pela forma como transformou fé em ato concreto. O que começou como esse centro de meditação virou um modelo de caridade budista. Hoje, muitos vêm de longe só para fazer parte desse movimento de dor transformada em serviço. E eu também precisava vir. E agora quero entender de dentro como isso tudo funciona.
Tô com a minha amiga Kiki. Hey Kiki, say hi. Ela que vai me apresentar, ela é amiga da Aki e ela é monja aqui no centro. E ela tá me apresentando um pouquinho do que é aqui as dependências do centro primeiro. Já vamos começar com um tour um pouco mais sobre o que é cada lugar daqui, mas já tá parecendo um lugar bem comunidade mesmo. É um abrigo de cachorros abandonados, né? Mas já tem 5 aqui, que fofinhos. Olha que coisinha linda. Mas tem muitos mais, tá? Vou mostrar agora o abrigo gigante, né? Que é um... Dá pra ver já, ó. O centro não é apenas um abrigo para humanos que precisam de cuidado e atenção. Como você pode ver, tem uma seção inteira do centro só para cachorros. Kiki, how many dogs here? 100 cachorros por aqui. Tem muito cachorro. Esse aqui é muito. A história desse lugar, basicamente, é um monge que ele vivia aqui com 33 anos de idade e ele começou a perceber quantas pessoas precisavam e ele começou a comprar várias terras nessa região aqui e ele chamava as pessoas que estavam nessa cidade para fazer um processo de meditação, um processo de conhecimento interno, e depois desse processo ele dava um pedaço de terra nesse lugar aqui atrás de mim, que é chamado de vilarejo, né? Uma vila de 15 por 15 pés de tamanho, né? Vamos entrar no vilarejo agora para vocês terem uma noção como é isso e que incrível é essa iniciativa desse cara. O vilarejo que se criou anexado ao centro de meditação ficou chamado assim, de 15-foot village, que em português se traduz como o vilarejo dos 15 pés, pela padronização do tamanho das casas. Aqui a gente consegue ver bem as casas, que de 15 por 15 pés é mais ou menos 4,5 metros por 4,5 metros. Cada um desses lotes aqui foi dado para uma família. Vocês podem ver que a gente está passando por vários aqui ao mesmo tempo. E tem só essa proteção e basicamente eles fizeram uma comunidade. Uma coisa que a gente está bem acostumado no Brasil a ver, né? Esse tipo de comunidade com casas mais simples. Não se difere muito na parte estética, sim, mas obviamente isso aqui é muito diferente por uma questão também envolvida religiosamente. Com certeza é diferente do que a gente está acostumado, mas esteticamente é uma comunidade como as que a gente já viu no Brasil. Beleza, me leva. Tudo aqui nesse vilarejo, literalmente tudo é doado, 100%. Tem até construções, grandes construções, como por exemplo esse prédio aqui, ó, que vai ser o novo hospital, mais um hospital aqui para essa região. Está sendo 100% doado por essa empresa. É bondade que gera bondade e assim vai, vira um ciclo. Muito inspirador, cara, passar por aqui, uma energia muito diferente. O tamanho do hospital que está sendo construído, sem R$1 pago, 100% doação. Depois de visitar o vilarejo, chegou a hora então de ver a parte mais pesada da minha visita não só ao centro, mas também ao país. Eu aviso a quem tem maior sensibilidade que essa parte conta com imagens que podem ser fortes, apesar de eu considerar elas bem importantes de serem vistas para entender a realidade desse lugar. A gente está entrando no centro de tratamento aos necessitados. Brasil. Brasil. Yeah, very nice. Bye bye. Tata. There are many foreigners and they take them shower. Okay. They volunteer. Volunteer helping them. Helping them, yes. Quando esse lugar começou com a ideia do Sawadal,
era de não ter discriminação com ninguém, absolutamente ninguém. Em 2008, depois que aconteceu um ciclone terrível aqui nesse lugar, ele começou a querer ajudar as pessoas sem discriminação. Então, muitas pessoas que estavam em condição muito debilitada, por exemplo, usuários e viciados em droga, pessoas que viviam da prostituição, pessoas com AIDS, enfim, acabaram vindo pra cá recepcionadas e muito bem-vindas por esse Sayadaw sem muita expectativa. E começou a ser muito mal visto esse centro por conta disso. Bom, era conhecido como um centro de pessoas do nível um pouco mais baixo. E ele continuou mesmo assim com a esperança de que isso ia mudar. E muita gente começou a se solidarizar com o projeto dele. E hoje é o que é, uma vila, né, uma comunidade com milhares de pessoas morando aqui. Infelizmente, o Sayadaw, o monge principal aqui que criou esse lugar, ele não tá aqui, ele tá na Índia. Mas eu vim conhecer a casa dele aqui agora, que na verdade o pai dele daí e a família também. Hello. Okay. How are you? And your father. Good evening. Good evening, Lucas. Where are you from? Brazil? Oh, great. Yeah. Great football team. Yeah. Country poses. This is Sayadaw's house? Yes, Shadow house. Sayadaw's father? Yeah, Shadow father. You can play chess? No, I play, but I'm not good. Okay. Ming lava. Brazil Alara. Huh? Brazil Alara. How are you? Oh, nice to meet you. Meet you. How can I say nice to meet you in Chinese? I don't know. Ni Kong La. Ni Kong La. Thank you so much. You're welcome from the Baba. Good luck. Yeah. Okay. Simpático. Muito legal. Bom, tu finalizou? Kiki, thank you so much. Bye bye. Yangon bus here. Okay. Thank you so much, my friend. Thank you. Bye bye. Yangon? Opa, peraí. Acho que eu vou pegar o busão agora já. Yangon? No Yangon? Sure? Então surgiu uma proposta que eu não queria recusar para uma coisa que vai acontecer amanhã, que eu vou contar pra vocês, mas eu preferi não dormir então e voltar pra Yangon hoje. Porque agora eu tô no meio dessa cidade que eu não sei nem qual que é, tentando achar um jeito de voltar pra Yangon. Acho que foi pior do que eu ter ficado. Mas vamos tentar, agora vamos embora. Não acabou o dia não. This bus? This? With the truck? No. And the other one? Então a gente vai pegar dois. Meu pai do céu, o que eu tô fazendo? Meu pai do céu, cara. Olha a situação que eu tô, cara. Olha a situação que eu tô. Meu pai do céu. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Welcome from Myanmar. Hello. Não quer aparecer no vídeo. Say hi, guys. Hey. Hey, what's up? Primeira parada. This one goes to Sule? No. Sule, yeah. Really? Okay. She's my wife. Oh, really? Nice to meet you. Chegamos no Sule Pagoda. Bye bye, Michael, my friend. Agora sim, chegamos em casa, já tô suave aqui, aqui eu sei chegar. Nossa senhora, que rolê pra voltar, hein? Achei que eu ia me perder, mas deu tudo certo. Amanhã, novo dia, vou conseguir ir pro compromisso que eu fui convidado e que me fez voltar. Muito boa noite, até amanhã. Tchau! Muito bom dia, rapaziada. Dia triste, último dia aqui no Myanmar. Sinceramente, eu tô com saudade desse lugar. Mas dia feliz porque, enfim, tô aqui em Yangon e hoje fui convidado por um cara do meu hostel que eu conheci, que ele é um norueguês, que já morou no Brasil, fala português, e ele jogava futsal no Brasil. E joga futsal aqui também no Myanmar. E ele chegou e falou pra mim, pô, você gosta de futebol? Eu falei, pô, eu sou brasileiro, né? Normalmente a gente gosta de futebol. Pô, você quer jogar futebol comigo? Eu falei, caramba. E eu tava lá ontem, né, no rolê lá no centro. Eu falei, mano, tá, que horas que é? Ele mandou a hora, eu falei, tá bom. Resolvi voltar pra jogar bola com ele. Tô indo jogar bola com os locais e com o norueguês aqui no Myanmar. Vamos embora, pegar mais um ônibus que eu tô com raiva só de ter que pensar em pegar esses ônibus daqui que são tudo estranho. Mas vambora, partiu jogar bola.
Pois é, pessoal, depois de ter visto quase de tudo no Myanmar, começando lá pela cidade de Mandalay, com Mandalay Hill, com o maior livro do mundo no pagode de Kutodal. É uma das 1458 páginas do maior livro do mundo. Com a histórica Uben Bridge, onde tem 1,2 km de extensão do começo até o final dela, e ela é composta por 1086 desses postes ou pilares de madeira que sustentam ela desde 1850. Depois indo para a histórica cidade de Bagan, com os diversos templos e pagodes da cidade antiga, com o festival de Chimbiu e os elefantes na cidade. Parece aladinho isso aqui, mano. E ainda principalmente com aquele sobrevoo de balão durante o nascer do sol, vendo toda a cidade por cima. Sem palavras, eu acabei de viver. Mais tarde, subindo a parte montanhosa do país no estado de Shan e fazendo trekking de 3 dias desde a cidade de Kalau, atravessando florestas, cavernas e rios, passando por vilarejos como que as pessoas acreditam ser descendentes de dragões. Sesutanga. E por zonas de conflitos recentes da Guerra Civil, até chegar no emblemático Inle Lake, onde eu visitei monastérios construídos sobre a água, joguei Tinlon, o esporte nacional, e ainda visitei a casa de uma local num dos vilarejos flutuantes ao redor do lago. Que loucura esse lugar, cara. Antes também de tomar vinho e ficar bêbado com meus amigos em uma vinícola birmanesa. Por último, chegando à cidade mais importante do país e decidido a viver um dia igual a um local, eu comi a comida típica, masquei o betelnut, que é a droga local. Agora a experiência está completa, eu tô andando de longe. Ainda usei a roupa tradicional birmanesa e terminei o dia visitando o mais importante templo religioso de todo o país. Para fechar, ainda em Yangon, eu visitei o maior centro de caridade voluntária do Myanmar. Assim, eu senti então que eu deveria viver o meu último dia aqui no Myanmar fazendo um pouco do que eu faria se eu morasse aqui. É aqui que eu vou jogar bola com os locais, cara. A ideia continuava sendo viver a vida dos locais, mas imaginando qual seria a minha rotina caso eu me mudasse para cá. Viver um dia da vida cotidiana do Lucas, mas no Myanmar. Decidi então jogar bola. Decidi passear no parque com meus amigos. E ainda nada mais cotidiano do que procurar uma barbearia e pedir um corte de cabelo local. Foi o último dia perfeito. Era tudo o que eu precisava para fechar com chave de ouro e descansar depois de toda a intensidade dessa viagem. Esse foi o Myanmar para mim. Sim, é verdade que é um país que vive há anos uma guerra civil. O cara atrás de mim com uma AK-47 na mão. Mas além disso, o Myanmar é também o país onde a maioria das pessoas carregam um sorriso gigante no rosto. É o país onde elas acham, de qualquer forma, um jeito de sempre seguir em frente, independente da situação. O Myanmar é sim um país em que as pessoas, assim como em qualquer outro, também são felizes. Nós, que visitamos e nos interessamos em entender como é a vida das pessoas por aqui, certamente não podemos fechar os olhos para a triste realidade, é verdade. Mas devemos sempre nos atentar também à beleza que existe justamente nos olhos por trás da guerra. Chegamos ao fim de mais um documentário, né? Já tô aqui no aeroporto, pronto para embarcar e para sair desse país.
muito feliz e satisfeito com o material que a gente conseguiu produzir até aqui. Tenho certeza que se você está aqui até o final é que você gostou muito disso. Vamos para o ritualzinho, né, do final do documentário. Primeiro falando dos pontos positivos e negativos. O ponto negativo principal eu acho que é por toda essa questão que está envolvida durante essa minha visita, né? A gente está vivendo a situação que a gente está vivendo aqui nesse país agora. Existem alguns tabus que não conseguem matar a curiosidade que a gente tem. A gente não pode falar sobre certas coisas. E além disso tem alguns lugares que a gente não consegue ir, que isso é muito triste também. Quando eu gosto de explorar bem um país, eu gosto de entrar por terra, eu gosto de ver as coisas mais afastadas, conhecer os vilarejos mais distantes. Pude fazer isso bastante no trekking que eu fiz de Kalau para Ina Lake, mas imagina o quanto ainda tem nesse país para a gente explorar fora do centro principal ali das cidades, que é, infelizmente, a única parte que a gente pode visitar hoje. Esse eu acho que é o principal ponto negativo, vocês podem imaginar sem nem eu ter falado. Que nem é tão negativo assim, porque realmente essa parte, toda a parte que não deu para ver, vamos dizer assim, ela foi suprida muito bem pelas partes que a gente conseguiu visitar. Em relação ao ponto positivo, sem dúvida nenhuma, as pessoas. Eu acho que isso é o ponto principal e mais impressionante daqui. Também acho que um pouco pela situação que a gente está vivendo, por ter muito pouco turista, as pessoas que estão aqui, elas ficam muito mais felizes em ver turistas como eu, e acho que acabam sendo mais, vamos dizer assim, abertas, né? Mas isso não tira, obviamente, a essência que a gente consegue enxergar em cada uma das pessoas que tem aqui, que também gostam, independente da situação que a gente esteja vivendo aqui, tenho certeza. O lugar que eu mais gostei, eu acho que é bem dividido entre Bagan, pela parte histórica e, vamos dizer assim, pitoresca da cidade como um todo. O voo de balão que eu fiz foi sensacional e vai ficar na minha memória para sempre. Acho que quando eu lembro de Myanmar, eu vou lembrar sempre desse voo como uma coisa, não sei, assim, a primeira coisa que vai vir na cabeça, por exemplo. E também a parte do Ina Lake, ali, a chegada do Ina Lake, ver todos os vilarejos, como as pessoas vivem por ali, isso pra mim foi muito especial também. Também tem um lugar na minha memória muito de fácil acesso, vamos dizer assim. Lugares que eu menos gostei, acho que eu vou dizer o centro de Yangon como um ponto muito pesado, porque é uma cidade muito grande, muito caótica, isso acaba sendo muito desgastante, né? Pra quem tá viajando há muito tempo na estrada, esses são os lugares que a gente mais evita, pelo menos eu. Então acho que esse é um ponto que eu deixaria ali como um ponto para baixo, mas não que seja ruim, tá? Mandalay também, eu acho que como eu cheguei no país em Mandalay, foi uma cidade que eu gostei muito à minha primeira vista, mas pensando um pouco, comparando com os outros lugares, ela pode ter ficado um pouco abaixo, mas não quer dizer que também foi ruim. Inclusive eu adorei ela. Todo aquele passeio que eu fiz para Mandalay Hill, a Ubin Bridge também tá muito acima das principais memórias. Então, enfim, é difícil escolher o pior lugar ali, mas eu diria o centro ali de Yangon como uma parte tão caótica que não deve ter um lugar tão especial na prateleira de boas memórias aqui do Myanmar. Mas é isso, pessoal. A finalização. Acabou esse documentário, eu tô muito feliz mais uma vez. E, óbvio, se você quiser me ajudar, você sabe quão é importante o seu like, o seu comentário. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pauta que você queira trazer sobre Myanmar, falar sobre qualquer assunto, deixa aqui embaixo que a gente conversa, tô aqui aberto para isso. E, mais uma vez, espero vocês no próximo. Diga aí pra mim, qual país vocês querem que eu faça um documentário como esse? Até mais. Valeu, rapaziada. Um beijão.